Fala, galera, mais um Corintiano Pod começando. Hoje aqui emocionado, porque quando a gente é criança, vai pro jogo, tão fanático como a gente vê aqueles caras dentro de campo lá e eles são herói pra gente, né? Depois a gente cresce, as coisas mudam um pouco, mas quando a gente lembra dessa fase, a gente ainda se emociona muito. Me deu alegria pra caramba o cara que tá aqui hoje. O programa é especial, então se inscreve, dá um like, que vai ser da hora pra cacete. Clebão, obrigado pela presença, mano. Obrigado pela paciência. Pô, um prazer enorme estar aqui com você, velho. Prazer é todo meu. Prazer. Nunca na minha vida que eu imaginei que ia estar batendo um papo com você aqui, que, pô, cresci... Você é louco, mano. Não, sabe que com a gente não tem essa. Primeira vez que você me convidou de imediato, já acabei aceitando, Na né? hora. As datas não foram rápidas, mas graças a Deus estamos aqui hoje para falar dos tempos bons de Corinthians. É isso aí, mano. Obrigado pela presença. Estamos juntos. E falando nisso, e o Coringão, tu assistiu? Cara, maravilhoso, né, cara? Eu falo que desde a primeira vez que anunciou o nome do Vanderlei, eu acho que foi a melhor escolha possível no momento para o Corinthians, né? É um cara que conhece bem, sabe como lidar com as coisas que acontecem dentro do clube, com o aspecto positivo e negativo que vem, né, do grito da galera, né, e vai saber conduzir como conduziu muito bem ontem, e vem conduzindo já. É claro que demora um pouco, né, o planejamento, a forma de colocar para os jogadores, né, poder atuar, enfim, os caras estavam acostumados aí com outros treinadores, né, o Corinthians teve quatro ou três, se eu não me engano, treinadores em curto espaço, né? Você lembra de ter acontecido isso com você já quando você jogava? Alguma coisa parecida? Cara, muito difícil, cara. Muito difícil de ter acontecido isso. Mas, enfim, o Vanderlei, ele tá mudando, os jogadores estão entendendo, né? E entenderam muito bem ontem como é que tem que jogar. Porque todo mundo pode falar que não pode ser o melhor time do Corinthians, né? Em termos de elenco, de futebol que vem apresentando, mas... se entenderem como que tem que ser dentro de casa e fora e como tem que vestir a camisa, cara, não precisa ser grandes nomes para poder jogar no Corinthians, né? É só entender a forma que tem que jogar pelo Corinthians. É dar carrinho, correr o jogo inteiro. Cara, o Corinthians nunca precisou de um time técnico. Acho que talvez o mais técnico foi o de 98, 99, 2000. O resto, cara, todo mundo jogou de uma forma que o corintiano gosta. Na raça, na vontade, enfim. Ontem os caras demonstraram isso. Por isso que o apoio continua vindo, né? O apoio não deixa de faltar. Que virou, né? O corintiano é diferente de todos, né, cara? Você foi jogador do Lucha. Tem esse negócio, você acha que tá ultrapassado, porra, não pode mais. O que era bom para que ele fez era antigamente, hoje já não serve. Você acha que tem esse negócio? Eu acredito assim, o Vanderlei ele nunca vai estar ultrapassado. Porque coisas que acontecem hoje, ele já fazia lá no passado. Os times deles, todos os times que ele dirigiu, sempre jogou para frente. Sempre. Né? Agora, é uma forma né? Hoje se coloca muita palavra, muita coisa. Tem que cortar facão para lá. Ele não fala nada disso. Ele só fala a linguagem do futebol e ele faz acontecer. Se o grupo entender o que ele tá falando, e que é bem simples quando ele fala, né? Não é à toa que o cara foi dirigir Real Madrid. Né? Então, peraí. Algo ele tem de diferente. E ele conseguiu colocar na cabeça dos jogadores e eu acho que, cara, o Corinthians só tem a crescer. Ele foi para lá em 2005, né? Pro Real. Se eu não me engano, 2005. E foi nessa época que você acabou vindo pro Santos? Ele foi seu técnico no Santos? Chegou a ser, não? Quando eu voltei não era ele. Né? Então ele já tinha saído já do Santos lá, então. 2004. E aí depois ele foi pra lá. Entendi. Aí só que no final de 2005 ele acabou sendo contratado, aí ficamos 2005, finalzinho, 2006 e 2007. Porque de lá ele voltou pro Santos, então. Aí ele voltou pro Santos, Legal. É isso aí. Clebão, conta um pouco do seu começo, cara. Como que o futebol apareceu na sua vida? Quando você era moleque e tal, brincava de bola, mas quando que você falou, porra, isso aqui dá pra seguir? Na verdade começou nas ruas de Itaquera, né? Sou nascido, criado em Itaquera, né? E aí começou nas ruas. Meu pai, cara, jogou muita bola na várzea. Teve até chances, né, de poder seguir na carreira profissional, mas infelizmente acabou perdendo o pai dele muito novo. Ele tinha 16 para 17 anos, então largou o futebol
profissional mesmo, a carreira, para ir trabalhar. Mas em sequência de futebol de várzea, ele sempre jogou, né? E lá ele jogou nos clubes, né? Santo Antônio, jogou no Elite Taquerense, que é o clube que ele mais ficou, né? E aí eu comecei a jogar futsal, porque não tinha campo pra molecada, era só futsal. E aí um amistoso que eu tinha um amigo do Birubiru, né? E jogava no campo do Elite. Uhum. E o Amigos do Birubiru sempre fazia jogos amistosos pra molecada um pouco mais velha que eu. E aí eles acabaram fazendo 3 amistosos. Um contra o São Paulo, um contra o Palmeiras e um contra o Corinthians. Nos 2 primeiros eu não fui. No terceiro eu fui, mas acabei não entrando no jogo, até porque o Corinthians foi com juniores, enfim. Eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos. Não dá, né? Não tinha como entrar. E aí, no churrasco que rolou dentro do clube, né? E o treinador era o Geraldão, centroavante também do Corinthians, ele era o treinador. E ele acabou vendo eu brincando com a molecada e pediu pro meu pai levar eu no Corinthians, mas não era a categoria dele, mas ele acabou indicando pra minha categoria na época. E aí eu fui, cara, primeiro treino eu já fiquei no Corinthians, mas na época eu jogava de meia. Não era lateral ainda. Não era lateral. E aí foi desenrolando, cara. Né? A cada ano eu fui jogando, aí até 93 para 94, um jogo pelo Corinthians, um zagueiro nosso foi expulso e eu Teve que cobrir a lateral. fui jogar de zagueiro. Foi de zagueirão mesmo. Fui de zagueiro. Aí fiquei jogando 1 ano e meio de zagueiro pelo Corinthians. Puta, mas você sempre foi muito técnico, habilidoso. Cara, pra você ter uma noção, cara, eu não... Zagueiro era aquela jogada que, tipo assim, não saía jogando, não saía ia nada. Era a bola do jeito que ela vinha, eu chutava. Caramba. E aí veio um treinador, cara, depois de 1 ano e meio, e falou, não, cara, você de zagueiro, você não é um bom cabeceador, que eu nunca fui mesmo. Uhum. Você não é bom cabeceador, vou te colocar um pouco mais pro lado. Aí me colocou de lateral. E aí eu segui toda a trajetória no Corinthians na lateral. Você tava falando do seu pai, é engraçado que um monte de gente que a gente conversa fala: ah, eu joguei bola com o pai do Kleber. Um monte, é muita gente que a gente encontra e fala: eu joguei bola com o pai do Kleber, não sei aonde e tal. Cara, ele é bem conhecido, cara. Meu pai, ele tem... Até meu pai jogou contra. Até o pai jogou contra. E deve ter tomado mãozada, né? Ele chegava junto? Chegava junto, jogava de volante, mas ele era um cara muito... Ele era bom jogador. Aí todo mundo faz isso aí. Não é só nós da família, mas quem conheceu mesmo ele jogando fala que ele era muito bom jogador. Então todo mundo conhece, cara. Ele é um cara tipo... E outra, fora de campo é um... Todo cara mundo fala fantástico, bem, né? cara. É fantástico. Que dá. Dentro de campo ele era marrento, mas fora Acabou o jogo, aí já... ele era um cara fantástico, né? Que legal, mano. Da hora. E aí, pô, foi a base no Coringão e você veio daquela turma que veio aqui, Fernando Baiano, outro dia, até falando, porra, subiu muita gente boa esse ano. E eu não me lembro de outro ano que tenha subido tanta gente boa assim. Tanto cara bom que serviu pro clube, que ficou um tempo no clube e que depois saiu e estourou em outros lugares. Eu não lembro de outro ano, porque a gente até contou, eram uns 8. Você, o Edu, o Anderson, o Renato goleiro, o Gil, o Everton, o Fernando Baiano. Cara, subiu muita gente esse ano, né? Sim. Você tava com muita gente de qualidade ali. Na verdade, Rodrigo Pontes. Na verdade, cara, do nosso time, assim, da Taça São Paulo, subiram 12, 13 jogadores profissionais. Daquela de 99, que foi campeão. De 99. Mas você já tava no elenco de 98, não? Já? Eu já fazia parte do elenco. O Silvinho era o titular, mas eu já tava como reserva do Silvinho. Assim como o Edu também era reserva, o Fernando Baiano. Só que aí, quando veio a Taça São Paulo, desceu todo mundo, né? Até o próprio Índio, que foi campeão jogando, desceu para disputar a Taça São Paulo. Verdade, o Índio foi campeão jogando. Ele foi campeão jogando em 98. Sim. E ele desceu também. E aí nós formamos um timaço, cara. Era um timaço. Era um timaço, cara. Mas foi um jogo difícil contra o Vasco aquele Contra o ano. Vasco foi o jogo mais difícil porque a nossa equipe tava muito cansada, cara. Tava muito cansada, porque eu lembro que a semifinal foi contra o América Mineiro, se eu não me engano. E, tipo, a final já era depois de 2 dias, cara. E aí muitos não tiveram férias, porque saíram do profissional. Isso, porque a não final do tiveram Brasileiro era no férias. final do ano, né? Era no, tipo, beirando o Natal. Vocês devem ter ficado uma semana descansando, que foi Natal e ano. E só Natal e Ano Novo, cara. O resto a gente ficou Treinando. treinando. Com o grupo, tudo. Com o grupo todo. E então, tipo, esses jogadores, assim, 12, 13, cara, eu acho que foi a maior.
É que o Vasco tinha um time bom também. O Tinha um Elton time tava bom, lá, Elton, Jéder, Aham. né? Fabrício, que era um volante. Muito bom o time do Vasco também. Mas foi um baita de um jogo. E aí, eu acho que talvez 2004, com um número um pouco menor, tenha subido uma galera boa. Que aí também. subiu Jô, Nelson, Elton. Elton. Né? Aí subiu uma galerinha boa também, que aí compara um pouco com a nossa. Mas a nossa foi, acho que a maior geração que subiu e que todo mundo foi aproveitado. Né? É isso que eu ia falar. Subiu subiu bastante gente em 2004, né? Mas pelo menos pelo clube não foram tão aproveitados como a sua geração foi. Igual a minha geração, acho que... Cara, o Everton, quando saiu do Corinthians, que foi pro Borussia, porra, ficou todo mundo desesperado. Falou, caralho, joga muito, tudo. Porque ele encaixou, né? Encaixou. Ele encaixou de uma forma assim que jogava o Luizão com o Edilson e o Corinthians não conseguiu encaixar um atacante ali pra fazer dupla com o Luizão. Né? Vieram vários nomes, né, cara? Que o Luizão saiu depois... O Edilson saiu depois da Libertadores. Saiu né? depois da Libertadores. E aí, tipo, o Everton, quando chegou, cara, era um garoto novo, mas com muita personalidade, cara. Tanto ele como o Fernando Baiano, os caras tinham muita personalidade pra jogar. Então ele conseguiu abraçar bem ali a oportunidade que o Vanderlei deu. Uhum. Cara, ele deslanchou. E aí, Tanto que em 6 meses ele já chegou proposta pra ele ser vendido, né? ele corria pra caramba, hein? Não, ele era muito rápido. Nossa senhora, corria muito. Ele era muito rápido. Eu lembro dele que o dia que ele fez o gol do título do Borussia, eu e meu pai, a gente tava assistindo o jogo. Pela TV e tudo, tava assistindo por causa dele. Ele foi lá e meteu o gol ainda. Eu e o Everton, o Everton deve ter entrado no Corinthians em 88, eu entrei em 90. Você entrou em 90. Eu entrei em 90. Então a gente sempre jogou junto. Sempre, desde os meus 10 anos Caramba, que a gente parece- joga junto. faz O Fernando acho que entrou em 95 para 96, se eu não me engano. Tem amizade com o Everton ainda hoje? Tenho. Tem, Assim, da base, assim, eu tenho amizade com todo com mundo. todo mundo. Todo mundo. Falar é mais difícil, porque Sim. tipo, cada um foi para um lado. Mas assim, esses caras que são aqui de São Paulo, Everton, o Fernando, o Gil, o Pontes, né? Eu falo direto. Às vezes tá até junto, que eu vejo no Não, Instagram, tem fotos, se Tamo encontra. junto direto. tudo. Essa é uma resenha da Tamo hora. junto direto, cara. Eu acho que é legal, cara. É tipo assim, tem aquela amizade de rua que você nunca, né, gostaria de ter perdido, mas você acaba perdendo por alguns caminhos que uns amigos tomaram, enfim, e acabou se distanciando. Mas essa amizade do futebol, cara, ainda mais da gente que, pô, desde os 10 anos junto, cara, é muito bom manter, cara. Você falou de Itaquera, né? Um bairro na periferia de São Paulo. Um bairro pobre, digamos assim. E hoje tem nosso estádio lá, nossa casa lá. Você passou por isso, teve muita coisa ruim, muitos outros caminhos que você podia ter tomado e o futebol veio e salvou, assim, como é que foi? Apesar de você ter uma base familiar fodida, tudo mais, como é que foi? Assim, eu nunca tive a oportunidade de pensar no caminho ruim. Porque a escola que eu tenho de família, do meu pai, dos meus tios, nunca me deram essa oportunidade para poder ir para o outro lado. Né? Mas eu tenho amigos que foram, mas também tenho muitos amigos que não foram, né? Por ter uma boa base, uma boa estrutura familiar e que a gente tem amizade até hoje. E então, tipo, eu não tenho o que me queixar ou tipo pensar, putz, eu quase fui. Não, eu não tive essa oportunidade. Só vivi no meio de pessoas boas que meu pai me proporcionou e de ter exemplos, assim, de mostrar, ó, tá vendo fulano faz isso. Vê se é bom pra sua vida. Então, tipo, então eu tinha dentro de casa esse ensinamento. Aí já vi os exemplos que estavam mais Já próximos. encurtei o espaço e já diminui meu erro Da hora. de poder cair num mundo afora. E quando você subiu, e aí você encontrou aquele time estrelado, que tinha já Rincon, Marcelinho, Ricardinho, já tava o Gamarra, né, Edilson, como é que foi? Porque você chega já num time ali, puta, um monte de cara que já tava jogando pra cacete, time bom, tudo. Eu penso que foi a melhor oportunidade que eu poderia ter, né? Porque você pegava 2 caras de países diferentes e jogadores, né, de alto nível, de seleção, que já tinham disputado Copa, Gamarra e Rincon. Você pegava os outros, né, jogadores brasileiros com muita experiência e todos, cara, não posso falar de um que não foi, tá? Tanto do elenco de 98, que depois mudou, veio de 99, todos com o mesmo pensamento, em ajudar a gente que estava subindo, até porque eles também passaram por isso. Então, tipo assim, a gente cair num grupo daquele,
em que todos os caras, com o nome que eles tinham, além de se preocupar em jogar, ganhar o título pro Corinthians, ainda se preocupavam em poder nos ajudar e conduzir a nossa carreira para que a gente pudesse ter sucesso a partir do momento que eles saíssem. Então, tipo, pra gente, assim, que começou com aqueles caras, foi maravilhoso, cara. Eu acho que ninguém pode reclamar. Quando foi seu primeiro jogo profissional? Profissional, cara, foi, eu acho que um jogo no Pacaembu, só não me lembro a data certa. Não, mas contra quem e tudo, você lembra? Não? Jogando foi contra o Penharol. Contra o Penharol? Contra o Penharol, jogando. Mas o primeiro jogo que eu fui, assim, e entrei, foi um jogo contra o Atlético Mineiro. O Corinthians ganhou de 5-1 no Mineirão. E o Vanderlei me colocou faltando 5... Já foi 98, 10, então. 98. 10 minutos, 5 pra jogar, entendeu? Caramba. Isso tinha chego em 90 e 8 anos depois você estava estreando no profissional. A partir dos meus 15 anos, cara, foi uma coisa assim muito rápida. 15 anos, 16, e aí eu já comecei a jogar como titular na lateral esquerda. E aí, em 97, eu joguei minha primeira Taça São Paulo, sendo que nem era o ano ainda de eu subir para os juniores, eu joguei a primeira. E em 98 eu joguei... Quer dizer, 97 nós fomos campeão paulista pelos juniores, que era um título que o Corinthians acho que não tinha há 23 anos, se eu não me engano. Caramba. E a gente conseguiu ser campeão. E aí depois eu joguei em 98 a primeira taça. E aí no meio do ano eu já subi pro profissional. Então foi tipo dos 15 pra frente foi muito rápido, minha ascensão. Eu acho que a copinha antigamente tinha uma importância maior do que tem hoje. Não tirando que, falando que não é importante, tudo, claro que é. Mas eu acho que antigamente tinha um peso maior, cara. Tinha porque a gente só tinha o estadual, que era o paulista. Principalmente quando chegava no júnior, só tinha o paulista. E a taça. Hoje, cara, hoje tem 3, 4 competições. Né? Tem Copa do Brasil, tem brasileiro, tem o estadual e tem a copinha. Então hoje aparece muito mais, né? O jogador tem condições. Hoje aparece na TV, né? Todos os jogos transmitidos, enfim. E a gente pensava que eu tenho que destruir na Taça São Paulo, cara, que é a forma do mundo me ver. Aparecer era ali, né? Do treinador tá focado naquela competição, por mais que às vezes o cara mandava um auxiliar, né? Mas mandava ali dentro da fazendinha para ver o Campeonato Paulista, quem tava se destacando. Mas a Taça São Paulo, o treinador, ele conseguia ver porque ele tava treinando o time dele, preparando, né, pro Campeonato Paulista. E na TV ali, sem que ele fosse no estádio, ele via a gente jogar. Então, todo mundo queria se destacar na Taça São Paulo, né? Você era visto. Né? Então, a gente pensava nisso aí. Vou me destacar aqui. O sonho da molecada mesmo era chegar na taça, né? Na Taça São Paulo, era ali. Era ali. Porque dali era da onde você podia subir pra vida. Eu lembro, pô... Eu fiz a base, né? No Coringão, tive a oportunidade de estar participando disso. Não cheguei nem perto de qualquer coisa, né? Mas eu lembro que, puta, a gente só pensava na jogar Copa São Paulo e tal, que era importante. E aí, cara, eu lembro em 99, aquela puta treta que teve do Paulista, a gente tava até comentando agora há pouco. O Silvinho, acho que fez o último jogo dele ali, né? Naquela final. Na final do Paulista foi. Que é aí que você tava sendo preparado pra depois... Na final eu nem no banco fiquei. Tá. Eu fui cortado. Ainda bem, porque isso é uma treta da porra. Eu ia correr igual Edilson. Os caras tudo nego velho, tudo forte. E os caras entre eles da treta. Ele era magrinho, fininho, vou segurar a treta. Apesar que o Renato deu uma gravata no Rock Júnior. O Renatão, o tamanho do Renatão. É grandão. Por isso que o Rock Júnior caiu. Porque se fosse... E depois o Rock Júnior sacou atrás dele. Eu só ia fazer isso aqui, ó. Ia me jogar longe. Mas cara, Aí o Silvinho foi embora. E aí o Corinthians trouxe o Augusto primeiro. Lembro. Trouxe da Lusa, né? Trouxe da Lusa, tinha feito um belo campeonato pela Lusa. Puta, mas no Coringão ele não emplacou, não foi bem, No Coringão né, cara? ele não conseguiu. Não conseguiu jogar. Foi criticado pra cacete na época. O Augusto era um cara, assim, bem ofensivo, né? Um cara experiente. Ele chegou a fazer um gol contra o Palmeiras no Rio São Paulo, cara. De 2000, acho. Só que ele, assim, cara, teve muita divergência em campo com o capitão, né, cara? E aí eu me lembro bem, assim, que fora as divergências que o Rincon sempre avisava, pô, marca aqui, não vai ali, ele, tipo, não dava atenção. Aí teve um jogo no Morumbi também contra o Palmeiras. Por infelicidade, ele acabou errando um lance e o Palmeiras fez um gol. E aí, após isso, veio uma cobrança muito forte, né? Externa, em cima dele.
E aí só tinha eu, cara, pra entrar, não tinha mais ninguém. O técnico não dava esses toques, essas comidas de ava? Porra, Augusto, não pode, mano, senão você vai ter que sair do time, caralho. Cara, Tinha que ser o Rincon. treinador até dava, mas tipo, por exemplo, nessa época, se eu não me engano, já era o Oswaldo, né? Que foi o treinador, quando o Augusto chegou. Então, cara, o Oswaldo era um cara, tipo, muito simples, cara. Ele não gostava Do confronto. do confronto, né? Ele falava o que tava de errado, o que tava certo, mas da dura mesmo, cara, não era o perfil dele, né? Então, tipo assim, ele deixava o que os caras que eram os comandantes dele dentro Entendi. de campo que fizessem, né, cara? Então, e o Rincon sempre fez isso, né, cara? Independente do treinador, ele sempre foi um cara que sempre cobrava muito, cara. Cobrava do Marcelinho, cobrava do Edilson, ele cobrava de todo mundo. Ele não olhava a quem, né? Ele olhava, você tá errado, pronto. E o Augusto foi um dos caras que achou que tinha que debater. Uma coisa é o Marcelinho debater. Você é louco? Ele tentou debater com o Rincon? Ele tentou debater. Aí logo depois veio a falha, e quando veio a falha, tipo, já era uma coisa que a torcida já tava Eu lembro. cobrando muito ele. Então ficou pesado, porque, cara, querendo ou não, você pode errar contra outros times, mas contra o Palmeiras, Corinthians, você não pode errar. Depois ele fez um gol, né? Depois ele fez. Fez um gol contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, mas ele já tava... Mas aí já Que inclusive... tinha passado essa fase dele de... Mas descarregou aquele peso. Que eu acho que até foi no Rio-São Paulo, se eu não me engano, esse gol. Que tava aquele time alternativo, porque tava o pessoal, os titulares descansando, porque a final foi no final do Brasileiro, foi no final do ano, tipo dia 21 de dezembro, alguma coisa assim. E em primeira semana de janeiro já tinha jogo do Já tinha Mundial. jogo. Aí depois já engatou o Rio-São Paulo, então teve que... Mas você vê, esse tempo, cara, que ele ficou de fora, foi o tempo que eu aproveitei. Né? Então, tipo, eu era um garoto, né, que, cara, tava crescendo e tava precisando, observando o que tava observando o que tava acontecendo e escutando quem tava jogando do meu lado. Tanto que, quando eu entro num time, antes de eu entrar, o Rincon jogava sempre pela direita. Porque do outro lado, ele tinha o Silvinho, que era um cara experiente na posição, e o Vampeta jogava pela esquerda, e o Índio era garoto. Então, tipo, ele ficava para auxiliar o Índio. Quando eu entrei, o Índio já tinha sido campeão em 98, campeão paulista em 99, então ele falou, Vampeta, vamos trocar de lado, que agora eu preciso ajudar esse lado aqui. Tá. Então, era muita conversa. Ele falava, ó, vai embora, pode ir embora. Mas quando você cruzar, meu filho, volta pelo meio, porque Fred, ele fala assim, Fred não é lateral. Fred não vai ficar lá. Fred, não. Fred vai ficar um pouco o Fred fica, mas o tempo todo não. Você volta aí. Fred na lateral. E ele me ajudou muito, cara. Cara, ele me ajudou demais, o Rincon. E então, tipo, aí eu fui pegando confiança, cara, e fui jogando. E assim, como eu falei, todos os caras ajudavam muito, né? Então, todos me ajudavam. O Marcelinho tinha confiança pra tocar, o Vampeta, o Ricardinho, depois entrosamos, tinha mais confiança ainda. Eu só tinha um problema, que eu não conseguia chutar pro gol. Porque eu chegava na linha de fundo, às vezes com o gol aberto, aí tinha Luizão e tinha Edilson. Mas que não precisava, que seu cruzamento na cabeça dos caras também, mano. Mas às vezes eu acho que eu tinha condições, mas esses caras, velho, era muito chato. Ficava pedindo. Meu Deus do céu, se você tocava pra um, o outro reclamava. Aí você tocava pro outro, o outro reclamava. Meu, era uma confusão. E todo mundo queria. Aí eu falei, não, eu vou cruzar, cara. Quem chegar na bola que faça o gol. E acabou dando certo, né? Tive muitas assistências pro Luizão, porque Bastante. a gente conversava muito nos treinamentos. E o Edilson, ele começou a entender que tinha que conversar comigo. Então, tipo assim, quando eu olhava para a área e via que o Luizão tava marcado, eu tocava a bola para trás. E o Edilson acabava vindo, né, rápido de trás e fazia o gol. E a gente acabou dando certo também. Então, esse tempo todo que eu tive para jogar, cara, foi ofuscando cada vez mais o Augusto, né, cara? Essa é... Porque eu lembro até quando o Silvinho saiu, a torcida pedindo pro Silvinho ficar e tudo. Puta, era um baita jogador, né? Também. Mas aí depois que você emplacou ali, a FIA não sentiu falta não, mano. Foi e tomou conta por muitos anos. Por muitos anos. Acho que depois do Silvinho, o mais novo a ficar um bom tempo jogando pelo Corinthians fui eu, né, cara? Cara, eu acho que a Fiel só se sentiu bem com o lateral esquerdo depois que você saiu, quando veio o André Santos em 2008, mano. Porque o André jogou pra caramba. Porque depois a gente ainda deu uma sofrida, cara. O Gustavo Neri, puta, o Moreno também. É isso que eu falo. A molecada, cara, eu acho que, tipo assim, na hora que... Por exemplo, molecada da base do Corinthians.
joga, às vezes, joga dos 10, joga dos 12, enfim, e chega no profissional, se tem uma coisa que não pesa mais é a camisa do Corinthians. Porque já tá acostumado. Porque com 12 anos eu fiz final com a Gaviões, cara, lá em Vinhedo. Com 12 anos. Com 12 anos. Então, você, cara, você já é uma coisa acostumada a você sentir o peso da camisa e você ir, a cada ano que passa, você ir, sabe, se soltando mais. E o que eu vejo que, tipo, depois que eu saí, os jogadores, assim, claro, cara, eu subi num momento muito bom. E quando eu saí, não era um momento bom pra molecada assumir. Eu lembro. Entendeu? Não foi um momento bom pro Roger, não foi um momento bom pro Roger foi mal Fininho. aproveitado pra caramba. Não foi pro Moreno. Porque o time também começou a desmontar, cara. E não veio peças, assim, que segurassem o Rojão pra esses caras. O Moreno subiu com promessa também. Subiu com promessa. Eu O Moreno lembro subiu que era 2000, habilidoso. subiu em 2002. Mas eu converso com ele, eu falo... A pior besteira que ele falou foi que quando o Ricardinho saiu pro São Paulo e o Parreira testou ele como meia, em 2002, antes de chegar o Ficou Jorge. Renato. Ficou o Renato, aí depois depois veio o Jorge Jorge. Mas assim, ele, quando perguntaram pra ele, e aí, você tá pronto? E aí ele... Caramba. Não, claro que eu tô pronto, eu vou fazer a Fiel esquecer do Ricardinho. Cara, eu falo pra ele, meu, sabe, garoto, Era craque. calma, mano, cara. cê é louco. Olha quem você tá substituindo. Ricardinho É a mesma craque. coisa, cara. Eu chegar e falar, pô, não, eu já tô pronto. O Silvinho, não, cara, eu tenho que respeitar o que o Silvinho me passou. Porque foi um cara que me ajudou pra caramba na posição. Entendeu? Agora eu vou fazer por onde merecer um dia, né? Porra, lembrar que eu também tive uma ótima passagem. Ele não, ele já saiu atropelando a conversa. Então, ele virou até motivo de chacota dentro do grupo. Porque então os caras viram falando isso. Então, Ó, você já tá louco? você sabe quem. Então, eu falo pra ele até hoje, eu brinco com ele pra caramba. Que é um moleque sensacional, cara. Gente boa demais. Então, tipo, essa molecada que veio pra entrar no meu lugar, infelizmente eles também não tiveram um suporte legal como eu tive. Entendeu? Se eles tivessem um time montadinho, eu acho que eles conseguiriam dar uma boa sequência dentro do Corinthians, cara. É. Puta, o Roger, inclusive, quando ele veio aqui, ele falou, cara, eu sabia que minha oportunidade era quando o Kleber saísse, porque, pô, o Kleber tava jogando pra caralho e tudo. E aí ele, quando aconteceu da expulsão, que você até foi expulso primeiro lá no primeiro, Argentina. né? É. E ele falou, porra, mas me encostaram. Depois disso. Ficaram com raiva, muita pressão da torcida. Mas com a torcida ele falou que já tinha se entendido até, tinha conversado com alguns representantes. E acabaram encostando ele, que ele falou que tava treinando atrás do gol por causa disso. Véio. Não deixava nem o cara treinar mais. Ele foi muito mal pra mim, é o menos aproveitado. culpado, assim, cara. Ele era muito novo. Não que eu fosse velho. Mas não eu era tinha nem falta pra vermelho. 23 anos, cara. E ele acabou entrando, assim... Cara, ele acabou entrando numa fogueira também, né? Pressão do cara. Uma pressão danada, enfim. E, cara, assim, eu ser expulso, eu fui muito cobrado também, cara. Né? Eu acho até que a falta que eu fiz não foi pra vermelho. Mas numa situação que, cara, no jogo inteiro eu fui provocado. Eu lembro. Né? E o D'Alessandro, ele não foi expulso. Ele jogou bola na minha cara. Ele fez de tudo. Mas você também tava bem provocando ele, que você até mandou os beijos, caralho. Eu provoquei tal, ele, porque, tipo assim... Mas eu tava na minha. E eu tava, tipo assim, o árbitro tava vendo tudo que tava acontecendo. Mas a falta também não foi pra Mas a vermelho. falta pra mim não foi pra vermelho. Né? E aí eu sendo expulso e o Corinthians tomar, né, o gol, a virada, querendo ou não, trouxe uma responsabilidade no Morumbi pro Roger. Né? E a fala também, a fala do Geninho, pega. Cara, com um garoto novo, né, que tá começando, querendo mostrar, eu acho que ele foi o menos culpado. Né? É claro, tipo, se ele fosse um pouco mais inteligente, cara, ele conseguiria, né, pegar de uma outra forma. Mas o D'Alessandro era muito malandro, ele me expulsou, cara. Se ele conseguiu me expulsar, como que ele não ia expulsar o Roger, um garoto? Ele foi lá e expulsou. Só que é o seguinte, eu volto depois, né? Eu jogo, mas sob uma grande pressão, cara. Eu não vou te admitir que não tinha pressão, que tinha bastante Você já tinha pressão. bagagem, já tinha título fundamental, caralho. Exatamente. E aí, quando eu sou emprestado, que eu fui emprestado pro Hannover, sobrou pra ele. Né, cara? Então, só que aí, o que acontece? Cai nas costas do cara o último jogo, né? Com uma falha dele. Que eu acho que ele foi o menos culpado. Eu falo pra ele, mano, você foi o menos culpado. Só que cai nas suas costas. E outra, era um título que o Corinthians buscava, cara.
Qualquer um que falhasse, cara. Vamos, bem lembrado, vamos falar disso. Porque teve a Libertadores de 99, que a gente perdeu lá com o pênalti do Diney e do Vampeta. Você já tava ali. Uhum. Embora acho que o Silvinho jogou, titular. né? Mas você primeiro lembra? era ele. Você lembra como é que foi? Como é que era? Já era muita pressão. Porque tinha perdido o jogo também, o primeiro jogo de 2-0. Na fase de grupo já tinha encontrado o Palmeiras também. O Corinthians tinha muita pressão pela Libertadores. Era o título cobiçado. Só que era uma pressão que aqueles caras não sentiam. Né? Por tal experiência que eles tinham. Porra, Gamarra, Rincon, Não Marcelinho, sentia aquela pressão. Luizão. É claro, pô, ficou ruim perder pro Palmeiras? O primeiro jogo ficou. Né? Porque perdeu nos pênaltis. Cara, um dia antes do jogo, nós treinando pênalti. E aí era tipo, quem perder, sai. O Vampeta e o Diney ficaram 20-21, cara. Fizeram todos. Em cima do Dida, do Maurício, que era... Do Dida, do Maurício, não. Do Ney e do Maurício. Que eram bons pegadores de pênalti também. E, cara, quem perdeu foi os caras. Maurício acabou jogando o segundo jogo também. No gol. Não foi o Ney. Quem perdeu foi os melhores batedores do dia antes, cara. Que, tipo assim, os caras vão fazer. Porque os caras bateram muito bem. Nós tava lá no jogo. Que zica, né, mano? Foi uma zica danada, cara. E aí, bom, mas aí depois compensa o ano, é campeão brasileiro. Compensa o ano, brasileiro, Jogando vira muito mundial. time, mano. Cara, vira mundial, é campeão, vem a Libertadores, cai com o Palmeiras. Nosso time deitou e rolou no Palmeiras, cara. Nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Só que, Tomou uma cara, vaiada no teve segundo muito... jogo de bobeira, Teve mano. muita dispersão, cara. Depois, tinha um cara que fazia scout, mostrava os números, cara. Quando a gente tava ganhando do Palmeiras, pô, acho que o cara marcou, 20 calcanhar entre Marcelinho e Edilson, cara. Tipo assim, era como se estivesse menosprezando o Palmeiras. E o Palmeiras tomou coragem naquele momento. E o cara que tava menos jogando era o Alex, cara. Conseguiu achar as bolas e... deu no que deu, né, esse cara? é o tipo de cara que é foda. É o tipo de cara que você não pode dar moral, entendeu? É foda. E acabamos dando moral pro cara. E, enfim, aí veio os pênaltis de novo. Pô, quem vai dizer que o Marcelinho ia perder um pênalti, cara? Que sempre foi o batedor, puta, que sempre teve uma moral e logo... Você tá entendendo? Então, tipo, foram coisas que aconteceram e, tipo assim, ficou marcado porque eu acho que foi uma pena. Uma pena porque, cara, daquele time ali, o Luizão ganhou pelo Vasco, eu ganhei pelo Inter. Uhum. Cara, e os Luizão outros ganhou caras... pelo São Paulo também. Ganhou pelo São Paulo também. Cara, e os outros caras não ganharam a Libertadores. Eu acho que foi uma pena aqueles caras não O Vamp não ter Libertadores, entendeu? né? Rincon, Edilson, né? Eu acho que foi uma pena aquele grupo, principalmente, não ter uma Só Libertadores. craque, velho. Tá louco? Entendeu? Só um cara que joga muito. E, tipo, pra mim, assim, na história, assim, do Corinthians, cara, eu considero como o melhor time que o Corinthians já teve. Esse time foi... É foda comparar, mas aquele 2002, como é que foi? Porque aquele time de 2002 também O 2002 era um mano. timaço, cara. O Parreira montou um timaço. Mas, assim, eu joguei nos dois, cara. Não se compara. Não se compara o que... Porque, assim, eu era novo, mas não se compara o absurdo de bola que aqueles caras jogavam. É, né? Era foda. Para. Numa época que eu ainda... Cara, eu sou saudosista e eu gosto pra caramba. Numa época em que o clássico, ele tinha 6, 7 craques de cada lado, cara. E os caras eram muito respeitados pelas equipes. As equipes tremiam pra esses caras. E assim, os clássicos, falando de clássico, eu lembro que você foi expulso contra o São Paulo também, né? Final do Paulista. Fui expulso, cara. Você é louco. Fui Fiquei expulso coração com na 1 mão, minuto de né? jogo. 1 minuto de jogo. 1 ou 2, sei lá, cara. E o Roger jogou esse jogo também, né? O Roger entrou também. É. Mas, cara, eu não entendo por que eu fui expulso. Porque a briga não era entre eu e o Reinaldo. A briga era entre o Anderson e o Luiz Fabiano. Só que, cara, no empurra-empurra, o que aconteceu? O Luiz Fabiano, quando eu vou chegar perto, cara, ele colocou a mão na minha cara. Na verdade, ele me deu um soco. E aí, quando eu saí do tumulto que eu fui, o que aconteceu? O Salve Espíndola, era o árbitro. Uhum. Ele achou que eu tava na briga com o Luiz Fabiano, mas eu não relei no Luiz Fabiano. Quem relou só foi ele. E eu fico debatendo com o Reinaldo. E aí o que acontece? Nesse debate, ele veio e expulsou eu e o Reinaldo. E o Luiz Fabiano e o Anderson ficaram, porque a briga foi entre eles dois, não foi entre... Não tinha nada a ver. Mas sobrou... Só que sobrou pra mim e pro Reinaldo. Caramba.
Mas Quem arrumou a briga ficou. ficou. Eu pergunto pra ele, eu já encontrei o Saulo, cara, gente boa pra caramba. É. Falo, Saulo, por que você me expulsou? Nem você sabe por Nem que eles você me devem expulsou. saber por quê. Ah, mas... Não é, porque tinha que expulsar você. mas na hora do empurra-empurra, não tinha esse negócio de VAR, você sabe que você tem que expulsar alguém já pra acalmar Pra acalmar o ânimo. 1 minuto, 2 minutos de jogo. Já E ali, começa- como não teve porrada, não teve nada, só teve xingamento, eu acho que até cartão amarelo poderia ter, Podia ter dado dado. pros dois, entendeu? De grupo, dentro do grupo, assim, não em campo, você acha que 2002 era melhor do que 99? 2000? Fora de campo? É. Ah, fora de campo era porque, tipo, não tinha briga, não tinha nada entre nós, cara. A molecada era só resenha mesmo. Era zoação o tempo todo. Né? E aí juntava cara, os mais tranquilos, assim, que era Ricardinho e Rogério? cara. O resto era tudo moleque novo. O Vampeta também gostava da zoeira, já colocava a gente no meio da zoeira dele. E vai. E vai. Agora, 98, 99 era fogo. Era cara. treta pra caramba. Era muita treta, cara. E dentro de campo, isso não parecia, né? Cara, dentro de campo era assim, cara, ó, briguei com você, mas dentro de campo eu te defendo. Fora de campo eu não quero você na minha casa, beleza? Nem tomar minha cerveja com você. Você vai pra um canto, eu vou pro outro. Era assim que os caras colocavam em mente, entendeu? Ô Kleber, como que é um estádio, um clássico, uma final? Como que é a sua sensação? Sensação de um jogador de puta que pariu, uma final dessa, o estádio lotado, 60, 70 mil pessoas. Como que você dorme um dia antes? Um dia Como que antes passa a você não semana? dorme, cara. E no dia seguinte, cara, com uma vitória, você dorme assim. Você vai comemorar e não Vai dorme porque vai comemorar, mas se vai, perder... Mas fodeu. você dorme, cara, Ah. com um dever cumprido. Agora, se você perder, cara, putz, é uma dor, cara, que não... O jogador, quando ele entra no campo, assim, ele olha pro estádio e fala, puta, que responsa, caralho, hoje eu preciso... É muita responsa, cara. É muita. É Não é muita só gente treino, dentro né, do mano? estádio, é muita gente fora do estádio. Né? É como eu falei, cara, eu nasci e criado em Itaquera, cara. Você acha que quando eu perdia era legal andar no bairro? Não era. Rapaziada cobrava. Cobrava, cara. Você nasceu em Itaquera também. É. Mas aí a rapaziada cobrava. Cobrava. Mas quando, cara, vencendo... Só que eu falo, cara, eu peguei muito mais glória dentro do Corinthians do que derrota. Mas tiveram uns momentos difíceis, né? Tiveram bastante, cara. Principalmente depois que perdeu na Libertadores 2000, foi difícil pra caramba. Eu acho que foi o momento mais difícil que eu passei no Corinthians, foi esse daí. Em 2001 segunda- também, depois que o Lucha saiu, também não foi muito bom, né? Depois que ele saiu, cara, não foi bom, mas assim, cara, tinha compensado o Campeonato Paulista, né? E na verdade, assim, se o Corinthians sair pra qualquer um ano antes na Libertadores, saísse pra qualquer outro time, ia estar tudo certo, porque tinha sido campeão mundial. Mas o fato de ter saído pro Palmeiras, né, e ter saído um ano antes, então, acabou deu no que deu, né, cara? Invasão da torcida, jogador indo embora. Você tava lá nessa hora. Tava. Como é que foi pra você? Cara, foi uma situação muito ruim, cara. Porque a gente vivia só de glória. Não tava acostumado, Não tava né? acostumado, cara. Entendeu? O que aconteceu com a parada do Edilson, você sabe? Na verdade, assim, com o Edilson foi que, cara, na hora que a torcida invadiu, ele foi o único, na verdade foi o único que acabou saindo, entendeu? Ele falou, eu não vou ficar aqui acurralado, eu vou sair. E ele quis sair. Só, cara, ele acabou enfrentando muita gente, cara. Né? Ele pegou 2 segurança e tal e falou, vou sair. Os caras falaram, não, beleza. E ele saiu, ouviu o que tinha que ouvir, né? Tomou um puxão daqui, um tapa de lá, enfim. E pra ele, ouviu basta. Ele falou, não, eu não quero mais, cara. Depois de tudo que eu fiz, Você chegou a encontrar a torcida? todo mundo encontrou. Todo mundo encontrou. Todo mundo encontrou. Porque quando a gente tava pra sair, a torcida invadiu. Que a gente tava... Cada um ia pegar seu carro e ia... E aí a torcida invadiu. Aí todo mundo voltou pra dentro do vestiário. Né? Aí primeiro o Edilson também voltou. Mas aí passou 5 minutos, tal. Ele foi embora. E aí a galera ficou no vestiário. E aí, acho que uns 10 caras, se não me engano, o número de integrantes da Gaviões entrou. A torcida entrou, conversou com a gente, falou que tinha que falar,
Beleza, e foram embora. E aí, depois disso, aí todo mundo começou a sair tranquilamente, entendeu? Assim, ouviu o xingamento, tal, mas não sofremos o que o Edilson sofreu. Porque todo mundo esperou um pouco e ouviu o que a torcida tinha pra falar, entendeu? Ele foi peitar. Ele foi peitar. Só que era ruim porque, cara, era tipo assim, você tava lá, aí daqui a pouco, cara, tá sua mãe, as esposas e tal, tá na televisão vendo, aí vem plantão da Globo, aí vem a torcida, pô, a família fica desesperada, né, cara? Preocupada, pô, o que tá acontecendo? E, cara, não era uma situação amigável. Era uma situação que os caras estavam bravos, os caras estavam muito putos mesmo, os caras não admitiam, os caras queriam conversar, entendeu? Aí, quem conversou, saiu. Mas demoramos. Não vou falar que saiu rápido, demoramos um pouco. Demorou um pouco. Mas é que o Edilson, na situação dele, ele quis ir embora. Quis ir embora antes de todo mundo, entendeu? Não quis esperar. Ele não quis esperar, não quis deu a conversar, treta. entendeu? E aí depois acho que foi um pouco difícil o resto do Brasil do ano, né? Isso ficou marcadíssimo. Ficou porque, tipo, cara, o Corinthians, a diretoria fez um plano, tentou trazer vários nomes consagrados no futebol. Só que não encaixou, né, cara? No time não encaixou. Né? Trouxe Dejair, Miller. Cara, trouxe muito cara bom. Que porra, os caras jogavam pra caramba também. César Sampaio também. César Sampaio veio 2001. em 2001. Mas, assim, não encaixou, cara. Não deu certo e acabou, cara, que fizemos uma péssima campanha. Na verdade, sim, péssima não, né, cara? Se no ano próximo não vira pra brasileiro e continua a João Avelange, a gente tinha caído. Ia ter caído, né? Entendeu? Mas você acha que se tivesse o rebaixamento no regulamento, o time também não ia dar uma a mais ali e falar, mano, fudeu, tem que ganhar essa porra? Então, mas É lógico que ninguém quer perder, mas eu acho que a pressão ia ser maior, mano. Mas assim, cara, ninguém sabia disso aí. Não sabia que tinha no regulamento? Tipo, do regulamento, essas coisas aí. Falou depois. Falou depois que não caía, entendeu? Entendi. Caramba, mas até então todo mundo tava ali, meu. A gente entrava em campo, era, porra. Cada derrota era um abatimento, cara. Caceta, mano. Aí vinha um treinador, não dava certo. Aí vinha outro. Pô, aí cada um com uma filosofia. Até o Caperdiani, acho. Não foi? Veio. Não, veio. Cara, o nome dele? Puta, não. Uruguai. Dário Pereira. Dário Pereira, não Caperdiani, né? Veio o Dário Pereira. Dário Pereira. Aí depois do Dário Pereira, Candinho. Vadão. Olha. Cara, tipo. Ninguém conseguiu dar jeito, cara. Porque a autoestima do time tava ruim. Mas cara. o time pior que não era ruim. Marcelinho, Rincon, você. Ó, o Rincon saiu. O Rincon tinha saído, é verdade. Mas tinha o Vampeta, O Vampeta ainda tava. Vampeta que saiu também depois, saiu no meio do ano. Acho que Saiu ele no foi meio do ano? Pro Paris Saint-Germain, se eu não me engano. Então o time não era ruim pra isso, né? Não era, só que não encaixou, cara. Os caras chegaram num momento de cobrança. Então, assim, que eu penso, os caras vieram e pegaram toda a turbulência do Corinthians, do time que tava se desmontando, entendeu? E os caras também não conseguiram... E foi recuperar de verdade só em 2002, lá naquele no melhor lateral esquerdo no melhor lado esquerdo do mundo, né? Como é que era, mano? Como é que era esse entrosamento de vocês? Puta, cara, era bonito de ver, hein? Era muito bom, cara. Era muito gostoso, assim, de jogar e ser comandado pelo Parreira, cara. Porque a gente, assim, por exemplo, eu trabalhei 2 vezes no Corinthians com o Vanderlei, né? E a gente, pô, eu tava acostumado com o nível de cobrança do Vanderlei, não que o Parreira não tivesse cobrança, mas muito alto, muito exigente, entendeu? E o Parreira cobrando, ele deixava um ambiente muito leve, aquelas falas dele, ele incorporou o mano pra lá, mano pra cá, e a gente olhava, pô, mas esse velho falando mano, não é possível. E assim ficou, cara. Então ele deixou um ambiente bem leve mesmo. E aí começou a, cara, dar cara no time. E da ele forma veio que ele meio desacreditado. Porque muito ele desacreditado. não tava vindo de bons trabalhos, né? Ele veio muito desacreditado porque ele tinha trabalhado no São Paulo, né? E no São Paulo, cara, ele não conseguiu fazer um bom trabalho. E aí o Corinthians, cara, abriu as portas pra ele, mas ele veio de uma forma, cara, que ele, tipo assim, eu encaro e, cara, eu quero ver se eu não sou o que... Mas nem a torcida esperava. Nem a Ia torcida, ser tão bom. Cara. Nem a torcida. Nem a torcida esperava. E era um puta time, cara. Se você for pensar, era o Doni, Rogério, Fábio Luciano, Anderson, você, Vampeta, Fabinho e o Fabrício. Primeiro começa com o Dida, né? Que o Dida volta também.
Dida volta no Paulista, na Copa do Verdade, Brasil. verdade. Aí começa o Dida, aí o Rogério, Fábio Luciano, o Anderson e eu. O Doni foi campeão paulista em 2003, né? Isso. É. Aí vem Vampeta, Fabinho, Ricardinho, Leandro, David e Gil. David e Gil. É. E o Fabrício entrava, quando entrava bem. Fabrício entrava também, entrava bem. Scheide. Scheide também. Começou jogando, mas depois saiu pro Anderson. É. Então, e o Parreira, ele achava assim, eu vou fazer um esquema aqui e vai ter que dar certo. E a bola rodava o campo inteiro, mano. A bola rodava inteiro. o campo inteiro, mas tinha que ficar, o término da jogada tinha que ser lado esquerdo. Que era fatal. É, tinha que ser por lá. E assim, cara, o Rogério já não era um cara de subir tanto, né? Ele vinha mais costurando pelo meio. Uhum. E aí ele abria o Leandro. Mas assim, cara, toda jogada, a maioria das jogadas era pelo lado esquerdo. E deu muito certo, né? Eu já era muito entrosado com o Ricardinho. E com o Gil por ter jogado com ele também na base. Mas faltava o Gil se entrosar com o Ricardinho. Uhum. É, o Doni até ele assume a titularidade no Brasileiro só, né? Só no Brasileiro. Quando o Dida vai embora, aí o Doni entra. Que aí também sai o Ricardinho, vai pro São Paulo. Isso. E aí fica o Renato na... O Dida, acho que... Cara, o Dida foi embora logo após a Copa do Brasil. Que aí ele voltou, que ele tava vindo de empréstimo. Veio de empréstimo e depois ele foi pra lá. É. E aí, puta, fez um ótimo Campeonato Brasileiro, se classificou em terceiro, se eu não me engano, né? Isso. E, porra, mas nas quartas, na semifinal, sobrou. Não, o time tava sobrando. Bateu o Atlético Mineiro de 6-2. O time tava sobrando, jogando demais. É, só que assim, cara, eu falo até hoje, cara, que o único time que teve humildade pra marcar um time do Corinthians, homem a homem, foi o Santos. Por isso que conseguiu ganhar. A marcação deles era individual, não Individual, não era por não zona. era por zona. Todo mundo que marcou por zona dançou. Entendeu? Agora o Santos não. O Santos fez marcação homem a homem. Homem a Cara. homem. O Elano marcava eu. Maurinho marcava o Gil. O Léo marcava o David. O Maurinho corria pra caramba. Corria também, pra caramba. Então, marcou o Gil. E os dois zagueiros marcavam o Guilherme. Que mesmo assim teve boas chances Boas na chances, final de entendeu? fazer no comecinho. Fábio Costa fez boas defesas também. Caramba. E aí... o que eu mais sinto dessa final, cara, foi do lance do Robinho no Rogério. Porque o Rogério sempre foi seguro pra caramba, bem. E ficou marcado por causa dessa porra, velho. É, Pedalada. ficou muito marcado, né, cara? E nem não merecia. Não merecia. Porque o Rogério... Merecia. O Rogério, cara, nesse ano ele jogou demais. Cara. Jogou pra caramba. Esse ano aí ele, cara, era falta. Era cruzamento. Ele tava jogando demais. E assim, defensivamente, cara, ele era tipo a segurança. Então, ali, ele era gente. muito seguro. Só que, cara, eu acho que ele fez uma coisa ali que, cara, ele nunca fazia, que era afastar. Ele sempre dava o bote. E quando ele afastou, eu acho que ele perdeu a referência e ele não viu que ele já tava dentro da área. Entendeu? Quando ele quis dar o bote, cara, o Robinho, um moleque novo, rápido, enfim, acabou sofrendo pênalti. Mas assim, cara, no segundo jogo, quando a gente faz o primeiro gol, cara, o time do Santos, cara, os moleques, eles deram aquela coada. E o Diego saiu ali com 1 minuto de jogo. Minuto. Se machucou e saiu. Se machucou e saiu. Então, tipo assim, eles deram aquela coada e a gente tava na pressão. Só que os moleques também tinham um contra-ataque muito bom. E a gente não se preparou pro contra-ataque. Entendeu? A gente só queria atacar e fazer os gols. Torcida empurrando. Logo depois, agora. ainda mais depois do 1-0, cara. Então, tipo assim, a gente falou, cara, nós vamos fazer 2 e já era. Mas, enfim, detalhes de uma final. Detalhes de um primeiro jogo mal feito, porque a gente não jogou bem também o primeiro jogo. Foi ruim mesmo. Foi Foi fraco. muito ruim, muito abaixo daquilo Muito que a gente abaixo, tinha jogado. eu lembro. E aí acabamos, cara, perdendo pros moleques. O primeiro jogo no Morumbi também, acho que foi 2-0. 2-0. Que o Rogério podia fazer a falta antes, né? Ah, não, é que o dele já foi no último jogo. O dele foi no último jogo. Foi 3-2. No último jogo. Foi 3-2. Foi recuando. Mas o que eu sinto por ele é de ter ficado marcado. Porque não merece, mano. Ele jogou pra caramba. Não, ele jogou o ano. Foi o ano dele, cara. Foi o ano dele. Não, em 2003 também ele tava bem, já ficou. E saiu em 2004 também tava bem. Tava bem. Que aí ele tinha passado pro meio já. Isso. Ele tinha passado pro meio, tá fazendo gol até.
E aí foi pro esporte. Mas é que 2002, assim, cara, é um ano marcante, assim, pra ele, porque, tipo assim, também é um cara que veio do Palmeiras, né? Então, tipo, ele tinha que demonstrar e ele demonstrou muito, cara. Muito. Demonstrou muito dentro de campo. De todos esses anos, qual que foi o seu melhor com a camisa do Corinthians, assim, que você acha? Porque você pegou só timaço e Cara, eu acredito que 2002. 2002 foi seu melhor ano. 2002 foi o melhor ano. Porque 99... Por causa desse cara, lado esquerdo por causa do lado esquerdo. Porque 99, quando eu comecei a jogar, era um garotinho e tal. Jogava bem, mas, tipo assim, quem decidia eram os caras, né, cara? Eu falo que eu e o Índio, a gente só não podia atrapalhar os caras. Sim. Entendeu? 2002 você já estava em outro 2002 outro já tava, patamar, tipo, já. num outro patamar, entendeu? E aí o David também tinha encaixado muito bem. O David, 2002, pô, né? encaixou pra caramba ali. Que depois veio o Guilherme, que pegou o lugar dele também, que ficou pouco tempo até. Cara, eu acho que o Guilherme, cara, o azar do Guilherme foi, cara, ele acabou se machucando, né? Ele machuca com um lance junto comigo, assim. A gente jogando um rachão, cara. E ele foi... Caramba. Ele adiantou pra chutar a bola. E eu vim, tirei a bola e ele chutou meu pé. E aí ele pegou e aí machucou o joelho. Foi joelho, né? Foi o joelho. E aí eu acho que ali atrapalhou um pouco a sequência dele no Corinthians. Porque ele voltou jamais pro fim do Brasileiro. Mas mesmo assim não tava mal. Não Ele tava mal. muito bem, tava fazendo gol todo jogo antes da lesão dele, depois ele voltou Isso. mais devagar, mas ainda não tava mal, não. Aí teve o lance também do acidente, né, cara? Sim, eu lembro. É. Cara, foi tudo muito, muito junto pra ele. Foi a lesão, foi o acidente, cara. Então, tipo assim, ele voltou, mas tipo assim, ele tava... Uma bosta, é foda. Ele Pro tava cara, muito assim, a cabeça cara. dele Ele como pessoa, assim, cara. No grupo, não. No grupo a gente animava ele. Ele era um cara de grupo pra caramba. Pra jogar bola tem que estar feliz. Tem que estar feliz. Senão não joga. E aí, querendo ou não, tudo bem, vai. Porra, o David jogou pra caramba ali. Só que em comparação de centroavante mesmo, ele veio pra substituir o Luizão. Né? Porque, tipo, não tinha um cara de presença de nome centroavante como depois do Luizão. Então veio ele. E, porque cara, o David até então ele era mais de ponta, né? o David sempre foi de ponta. Aí o Parreira... Parreira adaptou ele ali. Colocou ele pro Leandro poder jogar, que marcava muito bem. Mas era isso mesmo. aí. O David ele era mais jogador de ponta, né? Era isso mesmo. Então, tipo assim, pra ele, cara, ele não conseguiu fazer aquilo que ele desejava. Porque ele veio com vontade danada de jogar. Cara. Caceta. E aí, eu lembro quando você... Depois veio 2003, também eliminado do Brasileiro. Aí o resto da Libertadores, o resto do ano também foi dificílimo. Acho que foi esse ano que nós perdemos do Juventude, cara. Acho que foi o último jogo que eu fiz. De 6-1? Do Juventude. Se eu não... zoando. Cara, eu acho que se não... Um antes, cara, do Juventude. Eu acho que foi um antes. Acho que do Juventude eu tava quase embarcando. Esse do Juventude foi foda que o Geninho ao vivo, cara. Nem acabou o jogo, o repórter vai perguntar pra ele já tá ali e fala, mano, não dá pra mim, tal. Na verdade, eu treinei por esse jogo. Né? Eu lembro que eu fiz o rachão no sábado. E aí, só que no sábado chegou a carta do Hannover. E aí era tipo uma coisa que eu tinha que me apresentar segunda-feira de manhã, senão não dava tempo da inscrição. E eu acabei não viajando pra Caxias, enfim. A forma que você saiu, você acha que foi um pouco por causa daquela expulsão contra o River, isso ficou marcado ou não? Eu acho que juntou tudo um pouco, sabe? Juntou tudo um pouco. Juntou a pressão, né? E, tipo, algumas coisas assim, quando não dava mais certo os jogos. E aí era uma pressão pra cima de mim e do Gil, né? Porque, cara, a gente não tava conseguindo mais fazer a jogada. O Gil, eu acho uma sacanagem o que aconteceu com ele. E aí, 2005. cara, eu, na verdade, quando chegou a proposta, eu falei, cara, eu acho que Deu minha hora. tem que dar uma respirada fora. E o Corinthians também acabou não tentando prender e soltar também. E depois que você vê, você fala, porra, se os caras não tá fazendo nada pra mim, já quer que eu vou, é porque já não me quer mais aqui. Entendeu? Eu entendo. Porque o Corinthians também, assim, querendo ou não, a minha presença ali, eu tava fazendo com que o Corinthians desperdiçasse 3 talentos. Se deu certo ou não, é uma outra coisa. Mas Roger, Moreno e Fininho eram 3 jogadores talentosos. Né? E se eu continuasse, quando esses caras iam jogar? Nunca. Porque eu era um cara que não me machucava, não tinha lesão.
né? Dificilmente era expulso, entendeu? Então, tipo assim, foi meio que uma coisa boa, assim, pro clube também, né? Claro que a torcida não vai entender porque, tipo, já estava acostumado com a minha forma de jogar, enfim. Mas acabou sendo uma coisa, tipo assim, boa, vamos fazer um teste que se os garotos, né, derem conta, pô, a gente vê que, tipo, foi um caso de... Sim. Igual quando o Silvinho saiu e alguém veio e deu conta. E Mas aí, não aconteceu. E aí você vai pro Hannover, lá pra Alemanha. Como é que foi sua experiência lá? Cara, foi ótimo, assim, cara, pra mim, entendeu? Tive um cara que me ajudou muito, né? Agradeço ele sempre que falo, que é o Vinícius Bergantini. Hoje ele é treinador. Ele já tava lá. E, cara, o cara me ajudou pra caramba, dentro e fora Você de foi por campo. empréstimo, né? Eu fui por empréstimo, né? Com a opção de compra. Só que o treinador que acabou me levando, cara, ele acabou ficando só 4, 5 meses, cara. E aí ele foi embora e veio outro treinador. Esse treinador, cara, ele não queria, tipo, um brasileiro na defesa. Tipo, ele queria um lateral alemão, que era o lateral que marcava, ficava na linha de 4, enfim. E aí ele começou a fazer um pouco de sacanagem. Fez comigo, fez com o espanhol, fez com português, né? O Abel Xavier, que era conhecido pra caramba, zagueiro. E o único que ele, cara, ele não tirou por nada, até porque eu tava muito bem também, não tinha motivo, foi o Vinícius. Agora, quem foi contratado, que tinha pouco tempo de contrato, ele falou, pô, eu não vou querer pro ano que vem, então eu vou tirar os caras. E aí, no final da temporada, ele acaba trazendo eu e o Jaime de novo, né? Tanto é que ele, pô, a gente ficou, acho que 5, 6 jogos, cara, nem ia pro jogo. Ele não levava a gente, nem pro banco, nem nada. E eu falei, não, beleza, vou ficar aqui só treinando e vou voltar pro Corinthians e tenho mais um ano de contrato. Só que aconteceu, em 2002, o treinador do Basel, da Suíça, ele veio ver jogos do David. E ele falou pro empresário do David que queria levar o David. Mas, tipo assim, ele viu muitos gols do David com passe meu. Ele falou, pô, eu levo os dois. E o David acabou indo pra Suíça pra conhecer né, o Basel, o clube, enfim. Eu não fui, porque não era o mesmo empresário. Só foi o David. E aí, quando eu tava na Alemanha, ele foi me procurar. Ele me procurou, falou assim, ó, eu fui, tal, né, tentei te levar, eu queria te levar agora. Aí eu falei, ó, mas pra isso você tem que conversar com o Corinthians, né? O Corinthians é o dono do passe, eu tenho que voltar pra lá de empréstimo. Ele falou, não, o que o Corinthians quer em dinheiro, a gente paga. Eu falei, se vocês se resolverem, pra mim, sem problema. Aí eu voltei, né? Acabou meu empréstimo com o Hannover. Só que o Hannover tava pra cair, não caiu. 5 jogos restantes, o treinador colocou eu e o Jaime, que era um espanhol. E aí a gente acabou ajudando ele, enfim, jogamos bem, ajudamos ele, ajudamos o clube e nos ajudamos também pra sair com uma imagem boa da Alemanha. E aí eu voltei e fiquei acho que 10, 15 dias aqui. E o Basel veio e fez a proposta e o Corinthians acabou me vendendo. Aí vendeu. E depois do Basel, quanto tempo você ficou lá? Na verdade, no Basel eu fiquei 1 ano e 4 meses. Tava jogando 5 regularmente, tudo? Tava jogando bem. Só que minha esposa ficou grávida do meu filho, né? Que era o segundo filho. E ela tinha gravidez de risco. E aí que ela queria ter no Brasil. Eu falei, pô, se ela quer ir pro Brasil, eu não vou ficar sozinha aqui, morando na Suíça, eu não vou. Né? E aí ela acabou querendo vir pra Suíça, cara, mas, cara, era uma mulher, a presidente do clube, né? Ah, é? Era uma mulher, só que ela gostava muito de mim, ela falou, não te libero por nada. E aí eu Mesmo sabendo de tudo. Mesmo sabendo, só que ela colocou muita coisa a favor, entendeu? Ela colocou jato disponível pra minha mulher vir com cama. Só que minha mulher falou, não, eu vou... Falei, cara, ela não quer, não adianta, eu vou pro Brasil. E a gente entrou em contato, entendeu? Entramos em contato com o Corinthians, falou assim, ó, preciso voltar. Na época o treinador... É isso que eu ia te perguntar. Porque quando você volta do Basel pro Brasil, acaba indo pro Santos. Né? Fui pro Santos. E por que o Corinthians não pegou? Então, aí, cara, eu lembro que meu pai foi dentro do Corinthians, conversou com a diretoria. Falou, ó, ele quer voltar por uma questão de família, enfim e tal, ele quer voltar pro Corinthians. Só que aí a diretoria na época falou, ó, aqui a gente não vai ter espaço para ele, porque, pô, temos
3 laterais, que foram os meninos, tal, e a gente não vai ter espaço. Então, não vai ter que procurar outro clube. E na época, o PC Guzmão, que era auxiliar do Vanderlei, ele tava de treinador no Cruzeiro. E aí ele falou, não, pode vir que eu quero. E aí na negociação, o Basel ele queria 1 milhão de euros de empréstimo. Pra empréstimo? Pra empréstimo, ele queria 1 milhão. Que na época era mais do que hoje ainda. Muito mais. Só que o Cruzeiro falou, esse dinheiro a gente não tem pra pagar. Ou vem livre, com opção de compra, ou, cara, não vai dar. E aí o Cruzeiro acabou não acertando a minha vinda. E aí faltavam apenas 5 dias para terminar as inscrições do Campeonato Brasileiro, né? Para quem viesse de fora. E o diretor na época do Santos era o Luiz Henrique de Menezes. E ele foi diretor, quando eu subi no profissional no Corinthians, ele era o diretor do Corinthians. E aí ele falou, não, pode trazer, que não sei o que lá. Só que colocou a mesma situação, 1 milhão de euros. E aí o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou, não, eu pago. Porque o treinador era o Galo. E o Galo tinha jogado comigo, o Galo falou, pô, se você vier, você vai me ajudar. Porque o Léo tinha saído. Então... É mesmo, o Galo veio no Corinthians. Veio no Corinthians. É. E aí o Galo falou, não, eu quero. Bateu na tecla e eu acabei voltando pro Santos. Mas a minha primeira opção foi voltar pro Corinthians. Entendeu? E aí depois o Corinthians trouxe o Gustavo Neri. É foda. E você foi bem pra cacete no Santos também, né, mano? Cara, os 3 primeiros meses, cara, eu acho que se eu fiz 2, 3 partidas bem pelo Santos, foi muito. Eu lembro que eu fiz a primeira de estreia, que foi contra o Atlético Paranaense. Esse jogo aí a gente acabou ganhando de 3-2, se eu não me engano, 3 gols do Ricardinho. Você não começou bem lá, então? Cara, eu fiz esse jogo bem e acho que fiz mais 2 jogos bem cara, e depois tive uma queda de rendimento muito brusca. Mas por que você acha? Eu acho que, tipo, tudo... né, tipo assim, a forma com que eu fiquei 2 anos fora e aí voltei pro Brasil... Tava de outra forma. Tava de outra forma e assim, cara... Lá fora é mais o quê? Onde você tá jogando? É um futebol mais marcado aqui? Porque aqui você sempre foi um lateral muito ofensivo. Lá não tinha... por exemplo, aqui o lateral, ele fazia o campo todo, né? A linha toda. Então, de área a área era o lateral que tinha que fazer. Lá a gente não precisava fazer isso. Então, tipo assim, o treino específico para lateral lá era marcar e 1, 2 vezes na linha de fundo e tava ótimo. Mas você só tinha que ficar ali marcando e preencher o espaço. Então, todo o treinamento que eu tive, né, a nível de Brasil, né, de ter o condicionamento físico para fazer a linha de fundo, ir até a linha de fundo, voltar, ir de novo, eu acabei perdendo. Então, tipo assim, eu cheguei no Santos, eu lembro que eu cheguei em 4 dias eu já tava em campo. Não teve nem tempo pra nada. Não tive tempo pra nada, não fiz pré-temporada, já puseram pra jogar. E aí, na empolgação, cara, eu fiz um bom jogo, dei um passo pro Ricardinho, o Ricardinho fez o gol. Então, tipo assim, animou a torcida do Santos. Pô... Era um bom time também. Era um bom time. Só que a minha sequência não foi tão boa. E aí eu pensei, pô, mano, eu acho que eu vou embora. Só que aí veio... Cara, e o Vanderlei chega no final do ano. E aí ele chegou, foi contratado, aí conversou comigo, falou assim, ó, fica que você vai jogar, só que você tem que entender como que joga no Santos. Você estava acostumado a jogar no Corinthians, que era de uma forma, agora você tem que aprender a jogar no Santos. Né? E aí eu fui me adaptando, aí, enfim, fomos campeão paulista. Aí o Santos foi e me comprou. O Vanderlei fez os caras me comprar. Você chegou a ser campeão brasileiro em 2004 também? Não, eu cheguei em 2005. Ah, tá. É verdade. Então você chegou já estava com o time formado já. Já estava com o time formado. Você chegou a jogar contra o Corinthians do Tevez? Joguei. Jogou? Joguei no jogo da volta, que teve aquela volta do campeonato. Aí eu jogamos contra o Corinthians. Tá tendo uma treta do caramba. É. E aí depois joguei contra o Corinthians no Pacaembu, que foi o 7-1. O jogo tava em campo. Enfim, só que aí, cara, o Santos foi e me comprou. E aí foi assim, o Santos fez uma das coisas que foram muito boas pra mim. Primeiro, a parte familiar. E me resgatou, tipo, de novo pra seleção. Porque esse tempo que eu saí do Corinthians, cara, eu era... esquecido. É porque não é que nem hoje, né? Antigamente não era tão fácil você achar informação, ver vídeo. Ninguém via jogo da Suíça, YouTube, então. Ninguém via jogo na Suíça. Ninguém. Até hoje a gente vê muito pouco. Mas se você acessar o YouTube, você vê fácil. Você vê fácil, mas hoje, por exemplo, o que acontece? Na minha época, a Suíça não era unificada. Né?
com a Europa. Ah, não fazia parte Não fazia parte. Então, o que acontecia? O Basel, ele era campeão suíço. Só que para entrar na Champions League, ele fazia tipo uma classificatória. Primeiro ano, a gente pegou a Inter de Milão. Pô, a Inter voando com Adriano, uma par de cara. Empatamos em casa e tomamos 4 fora. Aí no segundo ano, pô, a gente até teve uma chance melhor. Pegamos o Werder Bremen. Pô, tinha totais condições de sair com a classificação. Mas acabamos perdendo no segundo jogo de 2-1. Ganhamos 1-0 em casa. E perdemos de 3-1 fora. Mas assim é um time ainda com um pouco mais de tradição, por ser um time alemão. Exatamente, tudo, né? tinha tradição. Mas a gente, assim, cara, a gente fez um baita jogo fora de casa. Só que, tipo, esse jogo que a gente fez fora de casa, a gente acabou perdendo o nosso, cara, o maior goleador que tinha no Basel, que era um argentino, o Christian Gimenez. E ele foi vendido um dia antes do jogo. Então a gente ficou sem a referência do cara que fazia gol. E, cara, passou bola pra caramba ali na frente. E ele só ficava naquela esperança de empurrar. E a gente não teve esse cara. Então, tipo assim, aí acabamos sendo eliminados. Mas, assim, hoje, o Basel, ele entra direto, cara. Se ele for campeão suíço, o campeão suíço já entra. Eu acho que tá todo ano. Todo ano. Quase. Tá todo ano. Tá todo ano, tá na Champions. Então, tipo, na minha época não tinha, ninguém via. E eu acabei sendo um cara esquecido. E esse ano que eu volto pro Santos, em 6 meses eu volto pra seleção. E aí vai bem no Santos e depois vai direto pro Inter. Aí eu fui pro Inter. Mas, na verdade, assim, o Inter apareceu por tipo, uma situação que o Fernando Carvalho, que era vice-presidente na época, ele tentou me levar em 2002 para 2003, ele tentou me levar pro Inter. Mas, cara, eu falei, não vou trocar o Corinthians pelo Inter. Se eu quiser sair, eu saio para fora, né? Eu pensava assim, cara, não precisava, porque o Corinthians me dava todas as condições de jogo que o Inter, com todo o respeito ao Inter, a qualquer outro time. Mas é que é natural, quando o jogador sai do Brasil, sai do time, a primeira coisa que ele procurar é o time que ele estava. E é importante as pessoas que estão em casa aí e vendo saberem que, embora aqui seja um podcast mais sobre o Corinthians e falar com ídolos corintianos, mas a gente quer escutar sobre sua carreira toda também. Né? Porra, é fantástica a experiência que você tem. E de saber que você procurou. Seu pai foi lá e procurou e só não voltou porque a escolha foi do próprio Corinthians e não sua. Sim, então é importante o cara saber, porra, ele não quis voltar. Não foi bem assim. Ele quis e quem não quis foi... É porque, tipo, oportunidade de falar, cara, eu tive muito pouco. Né? Muito pouco. Então, tipo assim, eu falei, cara, não quiseram, agora eu vou seguir minha vida e... mas não quer, você vai ficar implorando também? Não tem Se como, tiver né? oportunidade, eu faço. Se não tiver também, tá tudo certo. Entendeu? O Corinthians não me deve nada e eu acredito que dentro de campo... Também sempre deu tudo, claro. Não tem... E aí o Inter, cara, eu acabei indo pro Inter porque o Léo acaba saindo do Benfica e quis retornar pro Santos. E o Santos quis, né, trazer o Léo, tudo. Só que na época, cara, eu tava muito bem na seleção, com o Dunga. E às vezes eu jogava no meio campo. Né? E o Dunga falava, pô, Clebão, se você continuar jogando no meio campo, cara, não vai dar pra seleção. Porque eu preciso de você na lateral. Né? Você, no meu time, não que você não tenha condições, mas na seleção você não vai jogar no meio campo. E era uma real mesmo. A seleção tinha outros nomes ali que eram meio eram meio já de formação. Dá pra competir com os caras. Né? E aí, o que aconteceu? Mas numa necessidade do Santos, eu acabei me tornando meia do Santos. Né? E, cara, e aí o presidente chegou, ó, o Léo tá voltando, e já que você faz a meia, você fica na meia, o Léo joga. Aí eu falei pra ele, presidente, ó, não dá pra eu jogar na meia, porque, cara, eu quero disputar a Copa do Mundo, e se eu jogar na meia, o cara não vai me levar. Ele falou, pô, mas você foi até agora. Eu falei, eu fui, mas ele deu recado, cara, ele já me avisou. E aí o Inter fez uma consulta com o Delcir Sonda, que na época ele patrocinava o Inter e patrocinava o Santos. O Santos também, E aí se havia uma possibilidade de ele... E ele falou, não, tudo bem. Aí só que, cara, iniciou o ano, fizemos uma pré-temporada, tudo certinho. E aí eu falei, pô, então, cara, o melhor vai jogar. O Léo ou eu, nós vamos ver quem joga na lateral. Só que aconteceu o seguinte, cara. Antes de um amistoso que a gente ia fazer no Pacaembu, contra a Portuguesa Santista, o presidente, ele me vendeu
pro Delcir. Só que ele não me consultou. Entendeu? Ele foi e vendeu, pegou o dinheiro e falou pro Delcir, ó, você fica com ele, o jogador é teu. E em contrapartida a gente faz negócio em outros, da base, enfim, você pega um percentual. E aí, como ele já tinha parceria com o Inter... Com o Inter, ele falou, tá bom, o jogador é meu? Então tá. Aí ligou pro Fernando Carvalho, ó, eu acabei de comprar, você quer? Eu coloco ele aí. Aí o Fernando veio pra São Paulo, conversou com meu pai, conversou comigo, falou, quer ir? Eu falei, pô. Bora. Aí o presidente, pô, gosto assim, uma pessoa muito boa também, o Marcelo Teixeira, me chamou na sala e falou, pô, Kleber, não era pra vocês aí. Eu falei, presidente, todas as propostas que chegou através do meu pai, a gente sempre sentou aqui e colocamos as claras. Só que a proposta que chegou pro senhor, Você não me o senhor passou. não me chamou. Só por isso eu tô indo embora. Você não perguntou se eu quero que meu Se eu passe quero seja que meu... do soldo ou exatamente, não. eu vou ficar preso agora ao cara, ele vai fazer o que ele Lógico, quiser. mano. Então, agora eu tô indo pra onde ele quer. E aí eu acabei indo pro Inter, cara. Que pra você foi bom pra cá. Pra mim foi muito bom, porque aí cheguei lá, era o Tite, cara. E o Tite, quando eu saí do Corinthians, o Tite pro Basel, né? Quando eu saí pro Basel, o Tite era o treinador do Corinthians. E aí eu expliquei pra ele o motivo, ele falou, não, uma outra oportunidade de a gente trabalhar junto. E eu cheguei no momento em que o Inter tinha sido campeão da Sul-Americana, 2008, então o time tava voando também. E aí acabei indo pra lá, cara, e fiz 5 anos de clube, um clube também que eu tenho. Ganhou a Libertadores. Ganhei Libertadores, que era o título que eu não tinha. Mas o Coringão ganhou a Copa do Brasil. Coringão tirou a Copa do Brasil. Mas era um baita time. Era um baita time também. Puta Pô, time. E aí você encontrou o D'Alessandro lá, né? encontrei E com aí? ele lá, cara. E aí? Não, mas é que na verdade assim, eu não encontrei ele lá, encontrei primeiro ele na Alemanha. E aí? Porque quando eu fui pra Alemanha, ele também foi. Ele foi pro Wolfsburg. Ah, pro mesmo time? Não, eu fui pro Hannover, ele foi pro Wolfsburg, que eram 2 cidades próximas, uma da outra. E no Wolfsburg jogava o Fernando Baiano. Verdade, o Fernando jogou com ele Jogou lá. E o Baiano, vira e mexe, cara, a mãe dele, falei isso da mãe dele, que Deus tem, fazia alguns almoços de domingo na casa dele e fez uma feijoada e me Aí ele convidou. levou. Aí eu cheguei lá, cara, falei, Caramba. pô, cheguei, mas não sabia. Ele falou, não, vai vir os caras do clube e tal. E ele tinha 4 argentinos no clube, 4 ou 3, e um deles foi o D'Alessandro. E aí eu chego, o D'Alessandro, pô, sabe que não teve nada a ver e tal. Eu falei, cara, você me fudeu, cara, mas já... Vou fazer o quê? E aí quando eu chego no Inter também, tipo, cara, vamos que vamos. Aí cara. já tá normal, tá no Agora mesmo já tá time e tudo, né? tal. E a gente acabou fazendo uma grande amizade, sou amigo dele até hoje, a gente se fala. Puta, cara, um dos melhores caras que eu acabei jogando. Né? Assim, depois do Ricardinho, pra mim, o melhor meia que eu joguei Eu foi ia ele. te perguntar isso. Quem que você, que jogou do seu lado ali, que você fala, puta, esse cara era foda, me dei muito bem com ele. Em termos de clube, assim, depois do Ricardinho, o melhor cara foi o D'Alessandro que eu joguei. Mas o Ricardinho ainda jogava mais. O Ricardinho jogou muito mais. É. E mesmo daquele time do Corinthians que tinha Edilson, Luizão, tudo, você acha que o Ricardinho era... Ah, eu acho que ele era um fenômeno, cara. Jogando bola. É que não tinha, dentro do Corinthians naquela época, ele não tinha uma moral que tinha Sim. Rincon, né? Que tinha o Marcelinho. Cara, o foda... Ele veio de um clube, chegou no Corinthians, ele era desconhecido, né, cara? O cara saiu com 16, 17 anos do Paraná pra jogar na França. E quando voltou, ninguém conhecia o Ricardinho. Quem fez ele foi o Vanderlei, foda né, dele é cara? que nem... Você foi pro Santos, mas você foi, jogou em 2 clubes e tal, pra depois ir. Ficou 3 anos fora aí e tal, e foi depois. O foda é que ele foi direto do Corinthians pro São Paulo naquela época. É, cara, assim... E o time do Corinthians acertado, redondinho, mano. E... São coisas que eu acho que hoje, né, hoje, vendo assim, a diretoria do Corinthians não perde jogador pra rival. Porque a diretoria do Corinthians sabe negociar. Aquela diretoria que perdeu o Rincon, perdeu o Ricardinho, não soube negociar com os caras. Porque aqueles caras, o que eles queriam era ficar no Corinthians. Entendeu? Então, não soube negociar com os caras. E se você for ver, cara, o Rincon não saiu por um salário muito mais alto do que o Corinthians, não. Que ele tinha. Foram coisas de ajuste, cara. Entendeu? Que não teve ali na época, não teve e na aí ele época. acabou optando Ele por... acabou optando por sair. Puta, mas o do... É que o do Ricardinho foi assim, cara, tá aqui e já... Pum, foi. Ele foi jogar a Copa do Mundo, voltou e já foi se embora. apresentou pro São Paulo. Já foi embora. Ele saiu como jogador do Corinthians, jogou a Copa do Mundo, voltou e, puta, vou pro São Paulo. É isso aí. Caramba, o foda dele foi isso. E o corintiano até, da passagem dele pelo Santos, que foi ótima também,
Não tem problema com isso. O problema é que foi direto do Corinthians. Do Corinthians pro São Paulo. São Paulo, ele tava numa fase, o Coringão ali, mano, que se ele tá em 2003, não querendo desmerecer quem tava no lugar dele, óbvio, o Jorge Wagner, que veio tudo, mas o time com ele era outro. Não, se ele tá em 2002, a gente não perde pro Santos. Em 2002 já não perde pro Santos. Em 2003, aquela Libertadores, Aí, então, eu acho que também, cara... Já seria uma outra situação. Porque, cara, assim, por mais que os caras entraram bem, né? Primeiro o Renato entrou muito bem, mas o time era de uma dependência de articulação do Ricardinho enorme, cara. Era enorme, era gritante, assim. Do Renato é outra característica, Era mais outra o característica, chute fora da área, forte. tudo. Exatamente. Era um cara que fazia o jogo mais rápido, acelerava. O Ricardinho era um cara que, tipo, pensava muito na jogada, entendeu? E a gente acabou ficando sem ele um bom tempo, cara. E foi difícil encaixar o Renato. Acho até que tem um gol que você faz contra o Santos na Vila, que acho que é passe dele. Passe dele. Foi meu primeiro gol. Ali, foi o primeiro gol seu? Primeiro gol profissional. Contra o Santos. Contra o Santos. Caramba. E logo na Vila, que sempre foi dificílimo o jogo. Sim. Aí ele dá um passe de primeira que você pega na cascanhada pro gol. Não, o Ricardinho era muito inteligente. Eu não lembrava cara. se era ele ou Edilson, então foi ele. Foi ele. Ele era muito inteligente jogando futebol. Jogava muito, Jogava demais. Jogava demais. Aí no Inter você foi feliz pra caramba e a seleção, como é que foi, cara? Cara, a seleção foi bom demais, assim, cara. Você foi campeão da... Eu fui campeão da Copa América e campeão da Copa das Confederações. Pra mim foi uma baita de uma experiência, né? Cara, conviver ali... O jogador brasileiro, que ele sonha a chegar no profissional e depois ele almeja, né? Numa seleção brasileira, ele consegue. Cara, é tudo de bom, assim, na carreira. A minha única coisa é que eu não consegui disputar a Copa do Mundo, né? Então... Isso aí pra mim ficou, assim... Um tempinho ficou, assim... Putz, mano... Em 2010 ali... Eu poderia, mas, cara... São escolhas, né, cara? São escolhas como vários outros jogadores ficaram sem disputar uma Copa. Aconteceu comigo também. Que aí o Dunga levou o Michel Bastos e o Gilberto, né? Acho. Cara, ele levou o Michel, que jogava na ponta. Que tava no Lyon, jogando de ponta direita. Outra posição, é. E levou o Gilberto, porque o Gilberto também tinha pedido pra sair da seleção. Falou que nunca mais jogava e ele acabou levando. Enfim, cara, ele por muito tempo assim, ele deixou claro que seria eu e o André Santos, né, cara? Porque a Copa das Confederações, os laterais foram eu e o André. Então, assim, cara... Só que eu não voltei mais depois da Copa das Confederações. Por quê? Ele ficou aborrecido. Na verdade, ele ficou aborrecido lá porque... Na verdade, assim, quem ficou mais aborrecido assim foi eu. Mas não falei nada pra ele, não comentei. Aí teve um jogo que ele não me colocou, enfim. E aí, cara, depois ele colocou o Daniel na minha posição e aí eu... Cara, não gostei, mas não comentei nada, né? Não, mas você tava convocado no campeonato pra seleção e ele eu tava no banco do André. Ele tirou o André e colocou o Daniel. Tá. E aí eu, cara, falei, putz, mano, não é possível. Jogador da posição, tá posição aqui, tô bem, caramba. Não entro mais, né, cara? E aí aconteceu que fomos pra final, tudo, e tipo... Cara, não teve uma conversa, não teve nada. Não teve uma aproximação. Ele só não gostou da atitude de eu ficar bravo, porque eu tava indo certo, direto, tal. E aí... Não vai ficar feliz? Não tem como, aí você tá acomodado. E aí aconteceu que depois eu encontrei com ele no Inter, cara. Aí, tipo, o que eu menos fiz com ele foi tocar no lance da seleção. É. Cara, pra mim, assim, não quis levar, cara. Não levou e pronto. Ficou tudo certo. Assim como outros jogadores não foram, cara. É o sonho do jogador, mas, cara, se você não conseguiu... Eu acredito que alguma coisa também eu deixei uma falha pro cara também ter uma decisão de não querer me levar, entendeu? Então eu sou bem consciente também das coisas. E aí depois do Inter, pô, você ganha Libertadores lá até, mas aí depois é quando você vai pro Figueirense. Então, no Inter o que aconteceu? No Inter, em 2010, eu tive uma proposta para sair. Logo depois da Libertadores. E o Sonda foi, me segurou e fez o Inter renovar comigo. E aí o Inter acabou renovando por mais 2 anos. Né? Aí renovei até 2012. E aí eu acabei, cara, que final de 2012, a diretoria me chamou e falou, cara, ó, por tudo que você fez no Inter, a gente tem condição de renovar com você por mais 1 ano. Eu falei, não, beleza. E aí, só que eu tinha a possibilidade de me transferir para outros clubes. Só que na época meu salário era alto no Inter.
E alguns clubes acabaram recuando por conta do salário. Né? Então, tipo, eu falei, não, beleza, eu assino aqui, fico aqui. E aí fiquei mais um ano. E aí, quando eu saí do Inter em 2013, eu já sabia que não ia ter renovação, a diretoria... E, cara, começou a aparecer poucos clubes. Apareceu uma montagem do time do Vasco, que o Vasco ia fazer a reformulação. E aí, só que dos nomes, assim, um dos nomes mais top seria eu. Então, a carga maior seria em cima do meu nome. Aí você já sabia disso, Já então. sabia, mas não chegamos em acordo de salário. Tá. Porque, como eu falei, meu salário era muito alto. A reformulação dos clubes passava por uma diminuição. E aí, cara, acabei que não acertei com nenhum clube. Aí fiquei aqui em São Paulo. E aí meu empresário também, eu acho que acabou comendo bola. Também não trouxe nada favorável. Aí o treinador, o Celso Rotti, ele foi pro Curitiba. E aí eu conversei com ele, ele falou que ele queria eu lá e tal. Acertei o salário, tudo. E aí, numa briga de dois empresários, um que era empresário do Celso, o outro que era o meu, os caras não se acertaram em termos de comissão e eu acabei ficando no meio do caminho. E aí, acabei indo pro Figueirense, porque o Guto Ferreira tinha trabalhado lá no Inter e tal, e acabou falando, não, vem pra cá tal. Acertei por um salário abaixo do Curitiba e fiquei. O Guto parece ser um puta de um cara, né, mano? Cara, velho. A gente vê ele, que o pessoal até brinca lá, como é que chama? Gordiola. Mano, ele parece ser um puta cara, Puta cara, um cara fantástico, cara. Um cara que trata todo mundo bem, faz o trabalho dele, cobra na hora que tem que cobrar, mas assim, cara, um cara fantástico, né? Uma índole, cara. Tem uns caras que você olha a carinha assim, você fala, esse cara deve ser gente boa pra caramba. Gente boa pra caramba e, cara, tem cara que olha a carinha do cara e que quer se aproveitar e, tipo, passar por cima do cara. Não é o caso do Guto, porque ele não deixa isso acontecer com ele. Então, tipo, ele faz um trabalho bem sério. E ele acabou me abrindo as portas no Figueirense, cara. E eu fui, cara. Só que eu deixei claro pra ele. Falei, Guto, cara, é assim, tô numa idade, fiquei 7 meses sem clube, sem treinar. E, cara, eu não vou jogar na lateral. Vou jogar no meio campo. E ele falou, não, tudo bem. Eu tenho um lateral aqui que me serve e o meu meio campo mas você tinha qualidade pra isso, né? Pra jogar tinha. Muito técnico, sempre foi muito técnico. Só que, cara, eu cheguei, o Guto, ele ficou 2 jogos só. Puta. Então, tipo, eu cheguei na parada da Copa do Mundo, então ficamos 1 mês treinando. E aí ia ter o primeiro jogo do Brasileiro, acho que era contra o Curitiba, fora de casa. E o segundo jogo era contra o Bragantino em casa, só que era a Copa do Brasil, jogo eliminatório. Né? Tinha empatado fora e aí tinha que ganhar em casa e acabamos empatando também. Só que acho que empatou 0-0 fora, uma coisa assim, se eu não me engano. E em casa nós tomamos um gol e aí acabou indo pros pênaltis, acabamos sendo eliminados. E a diretoria foi e mandou o Guto embora. Então eu fiquei 2 jogos só com ele. Aí depois veio o Argel. Só que quando o Argel veio, assim, ele chegou, tipo, numa quinta-feira e, cara, ele botou o time pra um coletivo numa chuva. E aí, cara, a gente tava cansado, aí fizemos um coletivo, que era tipo um dia pra descansar, né? E ele já quis trabalhar. E porque no sábado a gente tinha um jogo contra o Cruzeiro. E aí a gente foi jogar contra o Cruzeiro, acabamos perdendo o jogo. E aí esse daí foi o meu 3º jogo. E eu senti uma lesão na coxa nesse jogo. Só que assim, como o Figueirense, cara, eu nunca fui um cara de ficar em departamento médico. E era uma dor que eu achava que dava pra treinar, tratar e ir pro jogo, cara. Então eu ficava tratando, treinava, acabava fazendo o tratamento e assim, foi uma semana. Só que no jogo eu acabei, cara, primeira bola, eu era o cobrador de escanteio de falta pelo lado direito do campo. Primeira bola que eu fui cobrar, eu acabei sentindo no estalo. Então estourou o músculo na minha perna esquerda, acabou estourando. E aí eu falei, cara, vou parar de jogar. E aí os caras falaram, não, vamos fazer exame e tal. Aí deu, cara, eu lembro que deu 3/4 de ruptura muscular e, tipo, era uma coisa que por pouco não teria que ter cirurgia para reconstruir o músculo, enfim. Aí eu fiz, cara, eu vim para São Paulo, fui no Dr. Joaquim. Aí o Dr. Joaquim falou, ó,
Só aqui, cara, a gente faz aqui, você faz os tratamentos. Só que, cara, você vai jogar pela tua idade, vai jogar 1, 2 jogos. Aí, como é a sua perna de chute, você vai sentir, vai voltar pro departamento. Eu falei, não. Pra isso, não. Falei, cara, não vou ficar nessa daí, daqui a pouco vai falar que eu sou chinelinho, que não quero jogar. Aí eu falei, então tá bom, doutor. Aí eu fiquei tratando na clínica dele, aí liguei pro clube, tinha mais 4 meses de contrato, chamei o presidente, falei, presidente, não vou ficar no departamento médico, né, minha característica, queria rescindir com vocês. Tenho mais de 4 meses, o senhor me paga 2, fica com 2 e eu vou embora. Ele falou, pô, nunca vi isso na minha vida, nenhum jogador de futebol vai vir aqui. Porque você podia ficar os 4 meses esperando, o departamento médico, tudo, mas não, você chegou e trocou uma ideia. Troquei uma ideia e falei pra ele, pô, cara, não é da minha índole, não quero ficar aqui. O senhor me abriu umas portas depois de 7 meses, agora eu acho que eu tenho que retribuir. Aí eu peguei e encerrei a carreira. Caramba. E qual que foi o melhor técnico que você teve? O que você acha? Vanderlei. Vanderlei? Mais que o Parreira ainda, Vanderlei? Sem dúvida. O pessoal fala muito dele fora de campo, que ele tem as dificuldades. Ele tem? Como que ele é? Cara, hoje, eu conheci o Vanderlei, cara. Eu tenho 3 fases de treinamento com ele, né? Tem 2 no Corinthians e tem uma no Santos. Uhum. A primeira, cara, ele era um cara assim que eu falo pra você, eu tinha pavor de encontrar com ele nos corredores, cara. Porque ele era muito bravo, cara. Dava até medo. E aí, depois, na segunda, ele já volta um pouco diferente, um cara um pouco mais tranquilo. No Santos, então, cara, eu falo, pô, não é o mesmo Vanderlei que eu trabalhei. Que aí, assim, o cara mais brincalhão, sabe? Mais cara solto. mais solto, mais leve, deixando o ambiente mais tranquilo, não cobrando tanta gente. Assim, com um trabalho bem profissional, mas assim... Então, e só que eu vi coisas desse cara fazer, assim, em treinamentos, em jogos. Que era fudido mesmo. Pô, cara, palestra motivacional antes do jogo, eu não vi cara melhor pra fazer igual ele. O Kleber, o que aconteceu naquela final da Copa do Brasil, velho? Cara, ali foi uma pegadinha dos caras do Palmeiras, né? O Júnior. O Júnior, ele fala até hoje, brinca, que ele implantou as mulheres lá no nosso hotel. E o Vanderlei, cara, é um cara que... Foi isso aí, cara. mano. O Vanderlei não deixa passar nada, né, cara? E ele se ligou que tinha umas mulheres e tal. E aí ele pediu pro segurança ficar atento. Mas foi o Júnior? O Lateral Júnior. do Palmeiras? Lateral do Palmeiras. Ele colocou as mulheres lá Não. pra, tipo, meio que dar aquela, né, desestabilizada e tal. Olha, mano. Só que é o seguinte, cara... O Vanderlei, ele foi tão malandro que ele tinha uns contatos e ele acabou pegando uma ligação de um quarto pro outro. E ele descobriu que estavam ligando pra tal quarto, tal, que não sei o que lá, cara. E aí ele fez, cara. Acho que o erro dele foi, tipo assim... não é que é erro, cara. O Vanderlei sempre foi um cara de querer resolver as coisas na hora. Ele não deixava passar. Chamou todo mundo na hora. Chamou todo mundo na hora, só que ele chamou, cara, já era meia-noite, cara. O nego já tava dormindo. Afinal, era 4 horas da tarde. Quer dizer, às vésperas de uma final... Uma final, uma discussão. Mas ninguém ia estar numa balada na véspera de uma final. Não, tava todo mundo, cara, cada um no seu quarto. Tanto é que não tinha nenhum jogador fora do quarto. O time foi irreconhecível aquele jogo, cara. O time, cara... Porque a discussão, cara, rolou, tipo, até quase 2h30, 3 horas da manhã, cara. Enquanto ele... Cara, ele não sossegou, enquanto ele não descobriu o porquê, tal, enfim. E aí ficou naquela, cara. Fomos dormir, acordar no outro dia e tal. Você já não dorme, né? Legal. Não tô falando que isso é desculpa pro que o time jogou. Que até porque o time não jogou, né? Não, o time foi reconhecível. Aquele, deixou o Grêmio dominar o jogo. Mas estava jogando muito. Lá, inclusive, abriu 2x0. 2x0. Os pés nas costas. Tipo, mano, não era o Luiz Mário empatou num gol de fora da área, numa sorte e tal, e no outro lance, mas não era... Não era pra acontecer. E aí, só que, cara, ficou o peso dessa daí, né? Ficou o peso dessa reunião na cabeça de todo mundo.
E aí lá na frente, depois, cara, fomos descobrir que quem fez tudo isso foi o Júnior. Olha, mas que jogada de Messi do Júnior também, mano. Você acha que o Palmeiras ia querer que a gente fosse campeão? Não Esse ia, é outro né? que deve ser um barato Não, também. esse é mano. resenha, Trocar cara. ideia com ele deve ser um Juninho barato. é resenha demais, cara. Caramba, um jogador do rival, nem é contra ele que você tá jogando. Mas antigamente tinha muito disso, Tinha cara. dessas coisas? Tinha muito disso, cara. Os caras tinham uma mente perigosíssima. Futebol tá chato hoje. Ah, tá bastante, cara. É? Hoje você não pode fazer mais nada, né, cara? Não pode brincar, não pode falar mais nada. Pode fazer mais nada. Pô, cara, o jogador hoje pra estar com outro do rival hoje, cara, os caras têm que se encontrar, acho que às vezes escondida, né, cara? Uhum. E Porque senão os caras acham que tá errado. Que tá errado, entendeu? E naquela época era muito normal, cara. Muito normal. E chegava no jogo e todo mundo jogava, Não, o pau porra. comia e... Puta. Lembro o Vampeta, ele tinha comprado a casa lá, o Terra Brasil, cara. Pô, todo o time queria vir pra São Paulo pra depois estar lá no Vai Terra, pra lá. cara. Aí O era Vampeta tipo, era muito jogava contra e, cara, ó, vai pra lá que tá tudo certo. E os caras se O encontravam. Vamp era assim. O Vamp era assim, Tá, cara. vamos jogar, mas ó, depois do jogo já tem Acabou. aqui, ó, vamos pra lá. Acabou. Com ele não tinha essas coisas de inimizade. Esses E meninos. que, na verdade, ninguém tinha, entendeu? Aham. Que, pô, hoje, cara, é muito chato. Muito chato você ver o que acontece, o que os caras, tipo... É foda que hoje qualquer um te filma e já coloca outra situação em cima que não é aquela tal. E é foda, né? O cara te filmou 8 horas da noite saindo de um lugar, fala que era 2 da manhã e que tava bêbado, se não tá, com quem que tava e tal. Hoje em dia é muito foda. Qualquer um já te filma e fala... Ah, puta. Cara, o que aconteceu, por exemplo, vou falar que é certo? Não, o cara poderia ter se protegido, ainda mais no tempo de hoje. Se ele tivesse protegido, talvez ele estaria no Corinthians até agora. No caso do Jô mesmo, né? Isso aí acontecia direto, cara. Se o cara não tivesse em campo, ele estaria num bar, tomando uma, vendo um jogo. Se tivesse o samba, ele... Antigamente acontecia, mas antigamente não tinha essa exposição Que tem que hoje. tem hoje, né? Então hoje o cara tem que se policiar muito pra fazer, entendeu? E talvez se ele tivesse pensado nisso, hoje ele estaria no Corinthians, cara. Estaria até hoje. Estaria até hoje, entendeu? O Jô é um puta de um jogador, cara. Puta. E isso foi foda porque... É o que você falou, o cara não tá na obrigação do jogo, ele vai pra onde ele quer, ele vai ver o jogo onde ele quiser e tudo, tá no sambinha, não tá, né? E hoje em dia tem essa coisa de qualquer... Já tá filmando aqui, já sabe onde tá, e já liga pro outro, manda pra imprensa. 10 mentira vira verdade, né? E aí acabou. Não, acabou, cara. Hoje não dá pra fazer nada. E eu falo assim, cara, e aqui é uma cidade grande que você tem vários locais pra você, mas... Você tem hoje a escolinha. Tem uma escola de futebol, e aí tem a empresa, junto com mais 2 amigos meus, que é a empresa de representação de atletas. Então, esse é meu ramo hoje, né? E você passa isso pra molecada, que você... A gente procura passar de tudo, né? Assim, que eu tenho 2 sócios, um jogou também. Não chegou, talvez, no nível que eu cheguei, mas teve uma carreira fora, jogou na China, jogou no Japão. Então, tem o que conversar também, tem o que passar. Então, a gente, cara, o bom é que a gente tem 2 exemplos. Um que chegou no nível que eu cheguei, de seleção, e o outro que chegou e teve uma carreira que cara, pôde comprar as coisas para ele, pôde ajudar a família dele. E a gente, no escritório, quando entra pai, criança, a gente procura passar as 2 situações para a criança entender, né? O garoto entender como que é. E levar o máximo, né, focado, ir a sério mesmo. Porque hoje, cada vez, tá mais difícil ainda, né, no futebol do que antigamente, né, cara? O Kleber, se jogasse hoje, você acha que ia estar em qual patamar? Porque hoje eu vejo que é um nível muito mais baixo do que antigamente, né? Não sei se é a sua opinião. Mas onde que você acha que hoje que você poderia alcançar? Eu acredito, cara, que não só eu, mas muitos jogadores daquela época ia estar sempre... Pô, cara, a gente ia ter muito mais coisa do que a gente acabou... Cara, graças a Deus, não posso reclamar também do que eu tive. Mas a gente teria muito mais hoje cara... Porque, assim, condições de jogo, cara, todo mundo tem igual, né? Hoje o campo, então, nem se fala top. Treinamento top, né? Todo clube com CT maravilhoso. Né? Então, tipo, hoje, cara, no futebol que a gente tinha,
com todas essas condições que chegou, eu acho que a gente estaria num patamar, cara, fenomenal. Mais do que até do que alcançou. Eu acredito que muito mais, cara. Muito mais. É aquilo que eu tava falando no começo. Quando eu cresci, falei pro Fernando Baiano, vendo vocês jogar, né? O Gil, você, o Fernando e vários outros. Cara, o Fábio Luciano é um cara que eu adorava. Puta, era o capitão, tudo. Gostava pra caramba. E a gente vê os carinha de hoje e fala, mano, não é possível. Antigamente os caras jogavam demais. Não acerta um cruzamento hoje, cara. Eu falo muito assim, cara. Todo lugar, seja podcast, seja, cara, programa de televisão que eu vou, e porque eu acompanho, né, principalmente a base, falta muito treinamento, cara. Entendeu? Falta, tipo, sei lá, se começou dos 8 a 14, é fundamento. Mas foi algum técnico que te falou, cruzamentos, tem que cruzar tudo, tem que aprender, tem que treinar? Todos os treinadores daquela época, por exemplo, eu acredito que você teve também, todo treinador daquela época, com 8 até seus 14 anos, você jogava jogo, campeonato, o treinador não tinha a obrigação de ganhar título, né? Então ele fazia tudo para que formasse a gente como atleta, que você tivesse um bom passe, que você tivesse um bom domínio de bola. Pra chegar no profissional bem, e não pra ganhar o título ali. Não era nem, às vezes, nem só no profissional. Pra você passar dos 14 pros 15 e chegar nos juniores, você chegar com o mínimo defeito possível, né? Porque dos juniores pro profissional, cara, já é uma correção grandíssima que você chega lá e o treinador já quer um cara pronto. Só que hoje, cara, a molecadinha de 10 anos, 11 anos, eles não estão mais aprendendo os fundamentos. Eles estão aprendendo a competir, a ganhar. Não estou dizendo que isso é ruim, mas esqueceram uma boa parte, cara. Porque você vê hoje, cara, aqui, moleque novo que chega no profissional, não consegue cabecear uma bola, não consegue fazer um domínio bom, não consegue dar um passe bom. Na minha função, não consegue fazer um cruzamento. É isso que eu ia falar. Porque falta treinamento. E não é só nível do futebol brasileiro. A gente não vê hoje um lateral esquerdo, que mesmo que esteja jogando fora, brasileiro que esteja jogando dentro ou fora do Brasil, que tenha a qualidade do cruzamento que você tinha. Você não vê um hoje. Mesmo que vai pra Copa do Mundo, o cacete fala, mano, não é possível. Você não vê cara que cruza bem, você não vê um bom batedor de falta. Acredito que o último bom batedor de falta aí foi Marcos Assunção, Marcelinho, Juninho Pernambucano e Alex. Eu não sei se estou esquecendo mais alguém. Mas esses 4 foram os caras aqui. Só que hoje... Acho que o Marcos Assunção foi o último a parar mesmo. Acho. Então aí você pegar a garotada hoje, nem treinar eles podem. Não, porque já bateu no GPS, que já deu o seu tempo de treinamento, já tá bom, senão você vai... Cara, quem se machucar, cara? E antigamente o CT era tudo escuro, os campos, vocês ficavam treinando até você tá entendendo? Agora o cara hoje treina 1 hora, não, já deu. Pô, mas e o fundamento? E a falta? Como que vai sair um gol de falta se não treina? Você vê as faltas aí, cara, é horrível os caras. Nossa, é difícil mesmo. É difícil, cara. Você vê aí, o Roger Guedes acerta, mais de 10 ele acerta quantas, cara? Acerta um ou outro tal e... Então, é um cara... E a gente já acha que tá bom pra cacete. Daqui a pouco vão estar acertando. Mas se ele pudesse treinar... ainda. Igual treinavam esses caras que eu falei, cara, eu via Marcelinho acabar o treino, cara, o cara batia, sei lá, 50, 60 bolas. Jogava 2 jogos por semana também. E não dava nada. Caralho, e tinha que jogar. E não tinha nem recurso de treino que os caras têm hoje, cara. E hoje tem que poupar. Entendeu? Então, tipo, aí você vai pegar o lateral, não sabe cruzar, cara. Não sabe, o cara chega na linha de fundo e não sabe o que vai fazer, aonde que vai colocar a bola. Então, é coisa de treinamento. É por isso que a gente fica bem feliz agora que o Matheus Bidu tá acertando um cruzamento ou outro, porque, rapaz do céu. Você vê, cara, você pegar no futebol, cara, agora não tem feito constantemente, assim, algumas jogadas, né, de cruzamento, mas o Fagner foi o último aí lateral direito que, aqui no Brasil, que consegue chegar e bater. Ele tem essa característica bem de pisar dentro da área para cruzar. É uma coisa que você tinha também, você pisava dentro da área para cruzar, não precisava cruzar. Porque, cara, tanto eu como o Fagner, e aí você pega no Palmeiras assim também, o Marcos Rocha, a gente, cara, pra cruzar, a gente tinha que atravessar a lateral toda. Né? Então a gente treinou que tinha que chegar lá.
Então, na nossa cabeça, por mais que mudou hoje a forma de jogo, os caras ainda têm na cabeça dele que eles podem chegar um pouquinho e cruzar, que vai ser uma bola bem aproveitada. Os que estão vindo para trás deles, os treinadores não estão falando que eles têm que chegar lá. Que eles têm que formar a linha de 4 ali e de vez em quando. Ou seja, hoje o nosso lateral, ele joga como europeu. Então ele faz a linha de 4 ali, é como se ele fosse um zagueiro, cara. Deixa os pontas se livrar. E aí não vai sair mais jogada de lateral mesmo. Difícil mesmo. Difícil, cara. Nossa, difícil. Até então, o Tite levou o Daniel Alves pra Copa, mas colocou o Éder Militão quando precisou de lateral, né? Só pra segurar o jogo. Só pra segurar. Puta, é foda. O futebol de hoje tá embaçado. Kleber, obrigado, cara. Puta, obrigado mesmo. Pra mim é uma satisfação, uma felicidade muito grande. Você é louco, como eu falei. Cresci vendo jogar, pô, fui pra Brasília lá, eu tinha 14 anos. Garotinho. Meu pai tinha ido com a delegação, fui com outros caras. Pô, em 98 contra o Grêmio, sempre e via vocês assim, os jogos contra o São Paulo muito marcante naquela época que você tava, puta, tava todos no Morumbi. E acho que o Campeonato Paulista de 2003, acho que foi tipo dia 23 de março, alguma coisa assim. Eu lembro até hoje, como se fosse ontem. Eu lembro do cheiro, eu tava sentindo quando foi o gol, velho. É foda. É coisa que marcou e marca de criancinha. Obrigado por ter vindo aí, obrigado pela paciência, pelo bate-papo. Puta, Não, prazer, precisando, cara. Só chamar, cara. Parabéns pela carreira, parabéns pelo cara que é, pela humildade. Desde quando a gente se encontrou, não, eu vou... E veio, tá aí, trocamos uma ideia. Puta, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço o convite. E eu aí, cara, sucesso total no canal. Me colocar, cara, precisar de mim, se tiver algum contato que você queira aí de algum ex-jogador aí, pode perguntar que, cara... aí, cara, o bairro é o bairro, né? Zona Leste somos nós. É isso aí. Porra, obrigado. Um abração lá pro pai também. Dou sim. Tá? Puta, de novo, brigadão por ter vindo. Tá louco. Obrigado. Precisar, pode contar, velho. Obrigado. Rapaziada, deixa o like aí, conversa maravilhosa aqui, experiência que a gente tá tendo. Deixa o like, se inscreve e tamo junto. É nóis. Vai, Corinthians!